bom dia, bem-vinda, bem-vindo. Agora são 4 da manhã do dia 13 de agosto e o Hora 1 já está no ar, é isso mesmo. Hoje, gente, começa uma nova etapa do Hora 1. São 2 horas de jornalismo, das 4 às 6 da manhã. Mais notícia para você começar o dia bem informado. E nós preparamos muitas novidades, tá? Para começar, a turma do Hora 1 cresceu, olha só que boa. No esporte tem o Thiago Oliveira. No Japão, Carlos Gil assume o posto do Márcio Gomes. Vamos ter também novos comentaristas e, claro, muita conversa com ela, a nossa bela Isabela Camargo, 4 vezes agora. Ó, a previsão do tempo vai ser dividida, então, em 4 blocos, com destaque ainda maior para cada região do país. E para marcar essa virada, você vai acompanhar também uma série de reportagens especiais sobre as atitudes que a gente deve tomar hoje para garantir um mundo melhor lá na frente. Confira agora, então, os destaques da edição de hoje. A violência no Rio de Janeiro. Em pouco mais de 24 horas, 2 pessoas foram vítimas de balas perdidas. Uma estava num trem e a outra internada num hospital. Em Brasília, um bandido que tentava fugir da polícia provoca um acidente e mata 2 pessoas. Ele tinha deixado a cadeia por causa do Dia dos Pais. Domingo de protestos nos Estados Unidos. Supremacistas brancos e movimentos antirracistas se enfrentam em Washington. Na Ásia, uma boa notícia. Japão e China se unem para fazer valer um tratado de paz assinado há 40 anos. E você vai ver quais são as metas de desenvolvimento sustentável que temos que adotar para chegar ao ano de 2030 vivendo melhor. E a hora de começar a agir é agora, não é, dona Márcia? Se não fosse os doidos, o que seria do mundo? Que os certos não fazem. E a partir de hoje, o esporte aqui no Hora 1 é comandado por ele, Thiago Oliveira, todo dia com a gente. Opa, bom dia, Mona. Bom dia, querido. Tudo bem com você? Maravilhoso, que saudade agora todo dia aqui, juntinho. Todos os dias, no nosso novo Hora 1. Isso aí, conta os destaques. Bom dia, turma. Vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo venceu o Sport lá no Recife e manteve a liderança do campeonato. E sabe quem está fazendo a diferença nessa arrancada do São Paulo? Se liga. Os veteranos Diego Souza e Nenê marcaram mais uma vez. Os dois lideram a artilharia do tricolor na temporada e ainda mostram que tem muita lenha para queimar. O Flamengo segue na cola do São Paulo. Henrique Dourado brilhou e garantiu a vitória contra o Cruzeiro. Em Santa Catarina, a Chapecoense virou sobre o Corinthians no finalzinho com uma ajudinha do goleiro Cássio. No Palmeiras, Daverson marca e bate o Vasco. Tem também as vitórias do Grêmio sobre o Vitória. Do Atlético Mineiro contra o Santos e muito mais. Ah, e não vai ter só futebol não, hein? Tem também tênis, natação e vôlei. É isso, a segunda-feira está começando. Daqui a pouquinho é hora de sair de casa direto para a escola, para o trabalho, para te ajudar nessa retomada. Isabela, bom dia, minha querida. Bom dia, Mona. Bom dia para você também. Todas as dicas. Com certeza, inclusive a semana está começando com tempo firme em boa parte do país. Teremos muito sol e aí, consequentemente, as temperaturas vão subir. Já já eu te trago todos os detalhes. Isso, daqui a pouquinho. E a gente começa essa edição contando que foi enterrado no domingo, gente, em São Paulo, o corpo de um adolescente de 16 anos assassinado durante um assalto. Imagens de segurança mostram um momento em que o ladrão roubou o celular dele. O jovem reagiu e foi baleado. A mãe de Robert Braga precisou ser amparada. Acabaram com a minha vida. Parentes e amigos não se conformavam. Seu Eric tenta segurar a dor de enterrar um filho em pleno Dia dos Pais. Só tem amor que ele deixou, tem alegria, tem compaixão. O que nós levamos a vida inteira para aprender, ele aprendeu em 16 anos. E ele mostrou um pouco dele para cada um.
Robert voltava da casa de amigos na zona norte de São Paulo na sexta-feira, quando um assaltante roubou o celular dele. Imagens de uma câmera de segurança mostram quando ele tentou ir atrás do ladrão. Segundos depois, voltou correndo e foi baleado. A polícia já possui uma nova imagem que mostra Robert passando exatamente neste ponto onde nós estamos. Como estava escuro, ele ligou a lanterna do celular. Passaram 2 carros pelo estudante. A polícia investiga se um deles era o carro usado pelos assassinos. Nessa outra imagem, o suspeito aparece num carro, logo depois do crime. Os investigadores tentam levantar o trajeto da fuga. Um dia antes, Paula de Freitas Silva, de 18 anos, também morreu por causa do roubo de um celular. Ela estava na porta da escola em Santo André, na Grande São Paulo. Uma amiga disse à polícia que o bandido disparou porque achou que Paula estava debochando dele. É isso, gente. O fim de semana, infelizmente, foi marcado por notícias surreais sobre a insegurança no nosso país. Um jovem que estava dentro de um trem no Rio de Janeiro foi atingido no peito por uma bala perdida. Por sorte, o tiro foi de raspão e o rapaz se recupera bem. E a paciente que no sábado foi baleada dentro de um hospital, também por uma bala perdida, está em estado grave. As fotos mostram que a viagem quase teve um fim trágico. O rapaz, de 16 anos, estava no trem com amigos, quando a bala perdida atravessou a janela e acertou o peito dele de raspão. Eles chegavam a uma estação na zona oeste do Rio, onde sempre tem tiroteio. Tá difícil encontrar um lugar seguro. Em Niterói, uma mulher de 61 anos também foi atingida por uma bala perdida, no leito do hospital. Ela estava internada à espera de uma operação da vesícula. Teve que passar por uma cirurgia de emergência porque o tiro acertou o rosto. Apesar dessa tragédia, a melhora da minha mãe é uma vitória para a família e para todos que têm orado por nós. O tiro atravessou a janela e acertou a paciente que estava deitada na cama. Pode parecer um absurdo alguém ser ferido exatamente onde se busca socorro, mas esse é um medo persistente para quem depende de atendimento no Hospital Santa Marta. O hospital fica no bairro Santa Rosa, em Niterói, numa área cercada de favelas onde há disputa entre traficantes rivais. Médicos e pacientes ouviram uma intensa troca de tiros na região. Todo mundo nos corredores, aí um desespero danado, a enfermeira correu, a polícia subiu aqui. Testemunhas contaram que o tiroteio aconteceu num baile funk, na favela Souza Soares, que fica de frente para o hospital e para o quarto onde estava a paciente. Neste vídeo, gravado do pátio, dá para ouvir a música que vinha do lugar. A polícia confirmou que esteve no morro para tentar impedir o baile. A PM diz que as equipes foram atacadas por criminosos e houve confronto por volta de 2 da manhã, mesmo horário em que a paciente foi atingida. Nossa equipe flagrou criminosos armados na região. Este bandido estava com uma pistola. Depois, chegou outro com a arma na cintura. No sábado, um traficante armado estava no mesmo ponto. Os moradores dizem que isso acontece todo dia. Tanto em cima do morro como embaixo, na viela. Todo dia tem sempre gente armada. É comum aqui nessa redondeza ver isso. Na última quinta-feira, também em Niterói, bandidos do Morro do Palácio fugiram com a chegada da polícia. Nesse vídeo dá para ver os criminosos descendo por uma das encostas. Depois, numa avenida movimentada, rendem o motorista deste carro e fogem em alta velocidade. Na operação de sábado, moradores contaram que a presença da polícia não impediu que o baile continuasse. O baile funk foi até 8 horas da manhã, o tiroteio, rojões, fogos de artifício, foi horrível. Os moradores, acho que o bairro todo não conseguiram dormir. A paciente baleada dentro do hospital perdeu muito mais do que uma noite de sono. O estado dela é estável, mas a bala ainda está alojada abaixo do olho. Está preso em Brasília o homem que causou um acidente que terminou com a morte de 2 pessoas. O acidente aconteceu quando ele fugia da polícia. Paulo Braz Júnior cumpria a pena em regime semiaberto e deixou o presídio na sexta-feira, beneficiado pelo saidão do Dia dos Pais. O domingo foi de luto nessa casa em Planaltina. Aqui morava o auxiliar Márcio Barbosa de Oliveira, de 52 anos. Ele e a amiga Giselda Silva, de 39 anos, saíam para trabalhar no sábado à tarde. Mas a Kombi em que eles estavam foi atingida em cheio por um carro dirigido por um assaltante no Eixão Sul. Giselda e Márcio morreram na hora.
A família dele não se conforma com a perda. Uma pessoa de bem, uma pessoa boa, uma pessoa que se dava bem com todo mundo. Todo mundo gostava dele, de falando. O acidente foi causado por Paulo Braz de Oliveira Júnior, de 23 anos. Cerca de 1 hora antes da tragédia no Eixão, Paulo havia roubado um relógio. Ele estava numa moto que foi abandonada às pressas assim que o bandido viu uma viatura da PM. O criminoso, então, rendeu uma mulher e o sobrinho dela, de 6 anos, e fugiu no carro sequestrando as vítimas. A PM chegou a dizer que houve troca de tiros, mas depois mudou a versão e disse que o assaltante possivelmente estava com uma arma falsa. Perto do acesso para o zoológico, o criminoso perdeu o controle do carro e atingiu a traseira da Kombi, que seguia no mesmo sentido. A Kombi, então, capotou várias vezes, invadiu a contramão e acabou atingindo um outro carro onde estavam 5 pessoas, incluindo uma criança de 7 anos. O casal, que estava na Kombi, foi arremessado para fora do carro. A senhora e o sobrinho de 6 anos, sequestrados por Paulo, sofreram ferimentos leves. As 5 pessoas no terceiro carro foram levadas para o hospital de base. O criminoso responsável por tudo isso já era interno do sistema prisional do DF. Paulo Braz de Oliveira Júnior foi preso em 2016 e condenado a 8 anos de prisão por fazer parte de uma quadrilha que roubava relógios de luxo. Mas em março desse ano, Paulo foi transferido para o regime semiaberto e autorizado pela Justiça a deixar a cadeia durante os saidões. Na última sexta-feira, saiu daqui do Centro de Progressão Penitenciária no CIA, beneficiado pelo saidão do Dia dos Pais. O comandante responsável por toda a operação falou sobre a gravidade da conduta do criminoso. Infelizmente, a lei ela tem esses benefícios da lei e o preso utilizou disso. Saiu ontem e hoje já estava cometendo um crime e cometeu toda essa confusão aí que a gente está vendo aí. Nem sei explicar, é muito triste, né? A pessoa sair para vir destruir a família, porque destruiu uma família, é verdade. Agora são 4 horas, 12 minutos, eu ia falar 5, não, é isso mesmo, mudamos a nossa rotina, estamos no ar 1 hora antes para te fazer companhia de norte a sul do nosso país, fazendo companhia sempre. Isso. Agora 4 vezes. 4 conversas, ninguém vai segurar a gente mais. Ninguém segura mais. Isabela! Oi, para você que chegou agora, a gente já falou bom dia. Bom dia de novo. Vai ser uma previsão diferente. Diferente, né? Porque com todas essas conversas, sabe o que a gente quer? A sua participação. Isso! Para que a gente amplie as janelas do Hora 1. Como é que nós vamos fazer isso? Olha só, aqui tem um convite, tá? Singelo, para você mandar a sua dúvida ou para você mostrar o seu tempo para nós. Então, lá na página do g1.com.br/hora1, tem lá um cantinho escrito Você no Hora 1. Você pode mandar uma dúvida, como outro dia um telespectador, né, comentou, por que a mínima de Curitiba sempre é a menor de todas? Essas dúvidas são super importantes para que a gente explique, não só para quem nos enviou, mas para todos, inclusive, que tem a mesma dúvida. E sobre a janela, mostre seu tempo, o convite que nós queremos fazer é para que você registre o que acontece na sua janela, seja no céu, seja no nascer, pôr do sol, uma chuva que chegou aí sem a previsão, alguma mudança no vento, as árvores balançando, que significa a mudança do vento. Também balançando. Não interessa. Na hora da chuva. Mostra então o seu tempo para nós, que com isso nós estaremos ampliando as janelas pelo país e também respondendo dúvidas, tá certo? Eu digo sempre que a gente ama te ver. Exatamente. Vocês veem a gente todos os dias e é ótimo quando a gente consegue ver vocês aí. E pode ser pergunta por escrito, pode ser vídeo, pode ser foto, como você quiser. Mostrando o seu tempo e sua dúvida é o que importa. Outra coisa que estamos estreando hoje, olha só que beleza. Nós vamos começar com as capitais que amanhecem primeiro, onde o sol nasce primeiro. E aí, a gente sempre comenta, a mínima, gente, acontece logo após o sol nascer. Sim. Que é quando começa todo o processo de aquecimento da atmosfera. Então, João Pessoa, o sol estará nascendo às 5h28, mínima de 21. Natal, 5h28 também, 23 graus. Recife, 5h29. Ué, mas só tem capitais do Nordeste? Sim, na maior parte do ano são as capitais do Nordeste que amanhã
amanhecem primeiro por conta da posição da Terra em relação ao Sol. Mas aí durante as semanas nós vamos explicando mais detalhes, tá? E aí, pra gente já falar sobre esta segunda-feira, vou falar um pouquinho do passado. Ontem, Mona, das 520 estações monitoradas pelo IMET, 212 registraram umidade abaixo de 30%. O que isso significa? Centro-Oeste e interior do Nordeste ficaram com a umidade muito baixa. A gente sabe que isso causa consequências macro, né? Aumenta a possibilidade de queimadas, incêndios e no corpo, né? As consequências micro, que a gente chama. A voz, inclusive minha voz já está até um pouquinho mais frágil hoje por conta da umidade. Nós estamos aqui em São hidratando Paulo, aqui, né? Agora. Mesmo hidratando, né? Então, eu estou fazendo um reforço para que você hoje preste muita atenção, especialmente à tarde, né? A partir aí das 2, 3 horas, quando a umidade cai bastante. Olha, então, todo o Centro-Oeste... 5% é isso, Bela? Esse laranjão? Esse vermelho bem intenso, para combinar com o seu vestido. Tá linda, né? Elegante de vermelho. Quem fala. E esse vermelho, então, eu quero chamar a atenção para cá. Olha, Goiás, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, né? Então, se não tem previsão de chuva, a umidade cai bastante. Tá aqui, então, muito sol. O nosso mapa, então, hoje está começando bem mais amarelo do que as últimas semanas. Toda a região sul, todo o centro-oeste, sudeste, exceção só aqui, olha, o nordeste de Minas. Leste da Bahia, pegando o Recôncavo Baiano. Leste de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aqui pegando o centro-oeste do Pará. Norte de Rondônia, boa parte do Amazonas e Roraima com chance de chuva isolada. É muita chuva? Não. Pouca chuva, tá? E aí nós já vamos para as temperaturas mínimas. Esse azulado, você já sabe que significa temperaturas mais baixas, então Curitiba começa com a menor mínima, né, dessa segunda-feira, só 6 graus, 10 em São Paulo, 13 no Rio de Janeiro, a mesma de Campo Grande. Aí nós vamos lá, 10 a mais em Palmas, Belém e também em Boa Vista. Para encerrar, depois que o sol aparecer, vai esquentar bastante. Sobe então, no Centro-Norte, se a gente pudesse passar uma régua aqui, né? Centro-Norte com temperaturas bem altas e no Centro-Sul, destaco, então, o aumento da temperatura, um pouquinho. São Paulo, 22. Já mas mesmo assim, muita gente pode sentir frio, né? 25 no Rio de Janeiro, 22, a mesma de São Paulo, em Porto Alegre. Depois eu trago mais detalhes se essa umidade tão baixa vai continuar e quando nós teremos mudanças. É só o primeiro passo. Só a primeira Faltam conversa. mais 3. Se preparem. Até já, Bela. Gente, foram enterrados nesse domingo os corpos de pai e filha que morreram num grave acidente no fim de semana. O carro em que eles estavam bateu de frente com um caminhão e isso aconteceu numa rodovia no interior de São Paulo. O calçado de uma criança, tomate espalhado na pista e pedaços de veículos. Foi assim que estava a rodovia Assis Chateaubriand este domingo, no trecho do município de Parapuã, onde o acidente aconteceu. As fotos de como ficaram o carro onde estava a família e o caminhão que carregava alimentos mostram a destruição dos veículos. O carro e o caminhão bateram de frente aqui na rodovia Assis Chateaubriand, segundo a polícia rodoviária. No carro estava a família com 3 pessoas. 2 delas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo. Paulo Gilvão Albertoni, de 43 anos, e a filha Heloísa Albertoni, de apenas 4, chegaram a ser socorridos, mas tiveram parada cardiorrespiratória. A mãe da criança, de 41 anos, foi socorrida em estado grave e levada pelos bombeiros para a Santa Casa de Oswaldo Cruz. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. A perícia esteve no local do acidente e deve elaborar um laudo para apontar o que aconteceu. É isso, tá, gente? O fim de semana foi mesmo marcado por outros acidentes graves, isso em todo o país. 2 mulheres morreram na estrada que liga Ijuí à Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul. O veículo que elas estavam capotou e ficou com a frente toda destruída. Um outro ocupante do carro foi socorrido para o hospital de Ijuí. O estado de saúde dele não foi informado. Também no sul do país, em Pinhalzinho, Santa Catarina, um casal de idosos morreu na BR-282. O carro em que eles estavam bateu de frente numa carreta. As vítimas ficaram presas nas ferragens. Elas seguiam em direção a Chapecó. Em São Paulo, pai e filho morreram na rodovia Deputado Amaury Barroso de Souza, que liga Jaú a 2 córregos. Os 2 estavam nesse carro gaiola, usado em trilhas e proibido em rodovias. Eles foram atingidos por um veículo que estava na pista contrária e fez uma ultrapassagem em local proibido. O teste do bafômetro indicou que o motorista tinha bebido. Ele foi preso em flagrante.
João Ricardo Grigio, de 37 anos, e João Pedro, de 12, foram socorridos, mas não resistiram. Poderia começar aqui cantando, eu voltei, só que agora para ficar, mas nem pensar. Eu não vou correr um risco de sair do meu quadrado. Nem mesmo entrar na onda da Mona e dançar no novo Hora 1. Vamos buscar aqui as novidades no mundo dos esportes. Torcer do começo ao fim para os nossos atletas. Acompanhar as novelas do nosso futebol, mas sempre com muito estilo, né? E se realmente pintar um gol bonito, você já sabe, né? Agora, peraí. Pergunta valendo 10 pontos. Terá desafio da Mona? Bela vai se arriscar nos palpites? Será? Não, isso não vai ter, né? A resposta você vê nos próximos capítulos do novo Hora 1. Bom dia, turma. Eu fui gravada escondido. Escondido nada. A Globo inteira viu. Aí a gente coloca no ar também. Já começou mostrando os dentinhos, é isso? As garrinhas? Tudo bem, Mona? Bom dia. Então, bom dia. Estamos de volta. É o seguinte, lembra a bagunça que a gente fez na Copa aqui? Agora vai ser todo santo dia assim. Você vai se comportar? Não. Tá claro vendo, né? que não. E você? Também não, claro que não. Ainda mais agora, 4 horas e 21 minutos. Se a gente não entrar no ar dessa maneira, para você ficar muito bem informado com tudo que acontece no mundo... Isso. Você vai começar agora, assim, ó. Claro que a gente vai falar de Brasileirão, mas só para você entender a nossa disposição para te informar logo cedinho. Que horas Thiago Oliveira acordou hoje? Meia-noite. A Isabela Camargo, que hora acordou hoje? Ela vai responder lá no fundinho. 1 da manhã. Mona Lisa, faça outra pergunta. 11h30 da noite para estarmos aqui todos preparados para você. Que horas você foi dormir? Não dormi. Prazer, também não dormi. Essa pergunta, dormi um pouquinho só, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente entra nesse fuso também, porque a gente está nesse fuso para atender você. Verdade. Que já está aí na correria, fazendo o quê? O café da manhã, vai deixar o almoço, o jantar pronto, já está saindo daqui a pouquinho para o transporte público para encarar o trânsito. A gente está aqui agora todo dia para te fazer companhia e falando de Brasileirão. Exatamente, com muito prazer, falando tudo o que acontece no mundo dos esportes. Vamos falar da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você conhece a lei do ex? Ex da vida, assim? Namorado, marido, essas coisas? Não, no futebol, mano. Não sei, não tenho a menor ideia. Jogador que faz lei do ex, pra mim, ex é o que passou, a fila andou. A fila andou? É. No futebol também. Às vezes o jogador comemora, às vezes não, mas sempre tem a lei do ex, né? O jogador vai e faz o gol no ex-time. Na 18ª rodada, você acha que rolou? Será? Rodei. Na Arena Independência, o confronto entre Atlético Mineiro e Santos começou com um forte candidato à Mona Lisa da rodada. Aí, Mona. Esse chutaço de Elias colocou na frente o Galo. Mas aí o Peixe chegou a empatar. Depois dessa boa jogada de Rodrigo, Bruno Henrique tocou para o Gabriel deixar tudo igual. 1-1. Só que no segundo tempo, a lei do ex entrou em campo. Ricardo Oliveira, que até ano passado defendia o Santos, marcou 2 vezes. E não teve essa de não comemorar contra a ex-equipe não, hein? 3-1, placar final. Pela primeira vez na Ilha do Retiro desde que deixou o esporte, Diego Souza ajudou o São Paulo a permanecer na liderança do Brasileirão. Nenê ampliou para 2-0. O Marlone descontou nessa cobrança de falta, que desviou na cabeça de Trellis. Mas aí, em compensação, ele mesmo, Trellis, definiu a vitória são paulina por 3-1, que custou o emprego de Claudinei Oliveira no Recife. No Maracanã, não teve gol de ex, mas teve assistência. O ex-cruzeirense Everton Ribeiro tocou para Henrique Dourado. Flamengo 1, Cruzeiro 0. Então quer dizer que não tem protocolo, ex, é isso? Não, se quiser comemorar, você comemora, se não quiser, não comemora. E aí depende de cada jogador, depende da história, né, que ele teve com cada clube. Como nós mostramos há pouco, Diego Souza não comemorou. Tanto que ainda no nosso novo Hora 1, a gente vai mostrar uma sonora, uma entrevista que ele deu à nossa repórter Fabiola Andrade, que ele se emocionou. Ah, legal. E você que não gosta de ver homens chorando, se prepare. Porque eu vou chorar também? Não sei. Pode talvez de emoção, né? Vai borrar tudo, não fala. 1h30 para ficar na boniteza total.
Não pode borrar, mas ok, vamos conferir daqui a pouquinho. Tem mais? Tem sim. O Kleber Machado, ele acompanhou essa partida entre São Paulo e Sport e ele vai destacar pra gente os melhores momentos e tudo que está acontecendo no Tricolor Paulista que está voando nesta temporada. Roda aí. Oi, bom dia. Uma liderança que não rolava desde 2015 é mantida pelo São Paulo. Venceu o Sport, o Flamengo ganhou do Cruzeiro, mas a diferença continua um ponto favorável ao time do São Paulo, que é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, o time que mais pontos conquistou fora de casa. É um campeonato que os times não têm sido muito fortes, muito vitoriosos quando jogam fora de casa. É ao lado do Flamengo o time com mais vitórias no campeonato, são 11, e o time com menos derrota perdeu apenas 2 vezes. Da onde vem essa mágica ocorrida com o São Paulo? Como se sabe, futebol não tem mágica. Futebol tem uma série de fatores, acontecimentos, às vezes até imponderáveis, que vão transformando um ambiente de tumultuado para um ambiente vitorioso. E isso aconteceu com o São Paulo. E nenhuma novidade, vou contar aqui para o amigo do Hora 1, a partir de uma diretoria que opta por tirar de campo aqueles diretores tradicionais que nem sempre têm o manejo com o futebol, o conhecimento do futebol e a linguagem do pessoal que trabalha com futebol. Raí assume a direção. O Lugano abandona o futebol e é mantido como um cara importante no dia a dia do São Paulo. O Ricardo Rocha, que foi um jogador importante da história do São Paulo, chega. As crises começam a ser solucionadas. Os jogadores descontentes passam a abrir sorriso. Os velhinhos, veteranos, Nenê e Diego Souza, que não serviam para nada, que foram contratações erradas, que não podiam jogar juntos, de repente se transformam nos 2 artilheiros do São Paulo no ano. São 11 gols cada um, 7 gols cada um no Campeonato Brasileiro e na temporada de 2018. E o Diego Aguirre, que chegou, e lembra bem, chegou com desconfiança. O Aguirre é um retranqueiro, o Aguirre gosta de fazer rodízio. Ou seja, o futebol tem algumas verdades absolutas que de verdades tem um bom tanto, de absolutas não tem nada. Então o São Paulo deu uma virada de clima e faz o torcedor cantar "o campeão voltou". Lógico que você não pode cravar nada em relação ao Campeonato Brasileiro. Um campeonato em que as coisas vão acontecendo rodada a rodada, sem nenhuma lógica, ou com um pouco de lógica, pelo próprio histórico do futebol brasileiro, os times que estão lá embaixo conseguem reagir, conseguem vitórias importantes, tiram pontos dos grandões que estão ponteando a tabela, você não consegue ter noção nenhuma. Mas agora, sem pensar no jogo de hoje à noite entre Fluminense e Internacional, o São Paulo abre 6 pontos de vantagem em relação ao terceiro colocado, que é o Internacional. Se o Inter ganhar hoje no Rio, claro que a história, a matemática muda. Mas nesse instante, 6 pontos à frente, 1 ponto à frente do Flamengo, transforma o São Paulo num time que desconfiando, sem ter o apoio da maioria dos críticos, sem ser considerado um elenco forte, de repente vira uma equipe legal, uma equipe que está fazendo um bom campeonato. Ou seja, o futebol tem jogador bom de bola, fundamental, um clima de paz importantíssimo, uma direção que ampare, não passe só a mão na cabeça, porque o Diego Souza, quando não estava bem, tomou bronca. Isso tudo faz com que as coisas andem. O que vai ser daqui para frente, da 19ª rodada até a 38ª, é coisa de jogo. Mas que o momento é de aplaudir, de reconhecer o trabalho, não há dúvida. O que me parece, inclusive, força o time ou reforça o astral do time para o jogo de quinta-feira contra o Colón, lá na Argentina, pela Copa Sul-Americana. O primeiro jogo foi 1-0 para a equipe argentina no Morumbi. Bom dia para todo mundo. Valeu, Kleber. Muito obrigado pelas informações e pela essa análise. Lembra que a gente falava aqui na época da Copa o quão era importante não só o futebol, sim, evidentemente é extremamente importante, mas os bastidores. Sem dúvida. E é isso que o Kleber comentou sobre tanto a diretoria, com Ricardo Rocha, Raí, Lugano, mas também eu posso destacar um jogador, claro que todos os outros, mas Nenê. Nenê? Pela maturidade, por tudo que já jogou na Europa, aqui no Brasil. Ele é aquele cara que traz assim, olha pra você e fala assim, você tá triste, Mona? Como ele fala, Não, Thiago? deixa pra lá. Mas ele traz o jogador, faz aquela resenha. Quem acompanha o Nenê nas redes sociais, vê que todo mundo brinca com ele. E isso faz a diferença, tanto que nós estamos vendo o Tricolor Paulista voando no Brasileirão. Gostei de saber disso.
Gostei. Repare no Nenê. Nenê e companhia. Vou observar melhor. Mas o Nenê faz muita diferença em campo, né, que está voando, mas também ali nos bastidores com todos os jogadores. Ele mexe com a emoção de todo mundo, é isso? Ele mexe. Vamos falar de emoção, então, é isso? Nossa, que gancho bom, hein? Opa! 18ª rodada do Brasileirão. 4 horas, quase 30 minutos da manhã, o gancho é a emoção, porque essa hora a gente tem que ir na emoção. Queria eu ter essa linha de raciocínio nessa hora da madrugada. Para, Tiago. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Vamos falar de emoção na 18ª rodada do Brasileirão, nos minutinhos finais. Olha aí. Num jogo brigado em Curitiba, terminou tudo igual entre Paraná e Botafogo. Uma expulsão para cada lado após confusão entre Matheus Fernandes e Clever Reis. E um gol para o time carioca marcado de pênalti por Rodrigo Lindoso. E outro para os paranaenses no último lance, aos 50 minutos do segundo tempo. O chute de Alex Santana ainda desviou em Igor Rabelo antes de entrar. Final 1-1. Na Arena Condá, o Corinthians até começou melhor quando Marquinhos Gabriel fez 1-0. Mas a Chape reagiu no segundo tempo. Após essa atrapalhada, Cássio pegou a bola com a mão fora da área. Cássio, peraí, né? Diego Torres cobrou a falta com perfeição e empatou. Nos acréscimos, aos 49 minutos, no rebote de Cássio, Dofo anotou o gol da virada. Mas aí teve uma cena muito triste, viu? Durante a partida, após ser substituído, o atacante Cleison ficou irritado e jogou água na torcida da Chape. As duas equipes vão voltar a se enfrentar na quarta-feira pela Copa do Brasil. Ali mesmo, em Chapecó. Coisa feia. Foi bem feio mesmo que o Cleison fez. Tudo bem, foi substituído, não estava ali com a cabeça nos melhores momentos, cabeça quente, mas não pode isso acontecer. Ele é um atleta de alto rendimento, tem que dar exemplo a outros jogadores, a molecada principalmente. Claro, estava pensando nisso. E o respeito à entidade, ao Exato. Corinthians, sobretudo também ao adversário. Não dá, né, Cleison? Pontuado, isso aí. Olha, temos Campeonato Brasileiro, temos Libertadores, temos Sul-Americana, tem Copa do Brasil. E aí os times precisam dar prioridade. Sim. Palmeiras e Grêmio estão pensando nos jogos desta semana pela Copa do Brasil. Então entraram em campo na 18ª rodada do Brasileirão com time alternativo, reserva, como você preferir. E se deram bem. Vamos ver. No retorno de Felipão ao antigo Palestra Itália e atualizada Arena Palmeiras, um time alternativo, para não dizer reserva, para enfrentar o Vasco. Depois da cabeçada de Orra no travessão, Daverson estava esperto no rebote. 1-0 o placar final. Só com praticamente os reservas, o Grêmio goleou o Vitória. Se liga, na segunda tentativa, Douglas abriu o massacre. Aí, em seguida, o mesmo Douglas passou para Jailson ampliar. O terceiro veio nessa jogada de PP, em que a bola desviou na defesa baiana. E depois de voltar de uma lesão muscular, que o tirou dos gramados dos últimos 2 jogos, Everton entrou em campo e fechou a conta. 4-0. 4-0. Então tá aí, os compromissos, né, do Grêmio. O Grêmio tem o Flamengo na quarta-feira no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. O jogo de volta das quartas de final, valendo a vaga na semifinal. O primeiro jogo foi 1-1. E o Palmeiras, no jogo de volta, joga aqui em São Paulo, no Pacaembu, na quinta-feira contra o Bahia. Primeiro jogo foi 0-0. Por isso que eles colocaram esses times alternativos, reserva, como a gente... porque tem técnico que fala que é alternativo, para não dizer que o jogador é reserva, mas... Reserva, gente. Tudo bem, não precisa mudar o que todo mundo sempre falou. Complemento da... Oi? A mágica, nem apertei aqui, papai. Foi! 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, complemento da rodada, Fluminense e Internacional. Nós colocamos aqui essas duas informações. O Fluminense não vence há 2 jogos, então daqui a pouco eu mostro a classificação, mas é importante o tricolor carioca vencer essa partida e não se preocupar com a tabela lá de baixo, né? Com os times lá de baixo. E o Internacional, que vem de 2 vitórias, pode aí garantir o 3º lugar, ultrapassando o Grêmio. Ah, mas como é que está a classificação? Daqui a pouco a gente mostra para vocês. Mas está aí o complemento da 18ª rodada do Brasileirão. E hoje? Tem novidade no Inter. O Guerreiro assinou com o Colorado, mas não participa deste jogo desta segunda-feira. Vamos ver.
Oi, torcedor colorado. Primeiramente, muito emocionado, muito feliz por chegar a um time tão grande como é Internacional, com muita história, com muitos títulos, com campeão mundial, e estou muito feliz de poder ser parte de vocês e espero poder ajudar muito e no final do ano poder comemorar alguma coisa. Tá, então, né? Novo momento do peruano, do atacante, 34 anos, assinou por 3 anos. A apresentação deve acontecer em Porto Alegre nesta quarta-feira. E ao lado estava o presidente do Internacional, o Marcelo Medeiros, e o vice-presidente, o Roberto Melo. Vamos ver como o Guerreiro, nessa nova fase, depois que encerrou o seu contrato com o Flamengo, vai encarar o restante da temporada. Lembrando que o Internacional está brigando ali em cima da parte da tabela da classificação. Lá em cima da classificação. É isso. Tudo bem. Ó, daqui a pouco tem mais papo? Tem mais gols. Vamos fazer um giro por esportes com vôlei, tênis, natação e ainda mais alguns detalhes da 18ª rodada do Brasileirão. Tá com fôlego? Até às 6, claro. Cafezinho agora ali no bastidor. Até já, Thiago. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. O Congresso retoma esta semana a votação de medida provisória que trata da renegociação das dívidas dos ruralistas. Na Ásia, Japão e China buscam avançar num novo acordo para garantir a paz na região. Estamos de volta, agora são 4h38 da manhã. É isso, gente, o Hora 1 está no ar desde as 4 da manhã, vai ser assim a partir de hoje. E para você que chegou agora, a gente preparou um resumo do que a gente já mostrou nessa edição. Em São Paulo foi enterrado o jovem de 16 anos assassinado por causa de um celular. Acabaram com a minha vida. Em pouco mais de 24 horas, 2 pessoas foram vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro. Entre elas, uma mulher que estava internada num hospital que fica perto de várias favelas. Pai e filho morreram numa batida na estrada que liga Jaú a 2 córregos, no interior de São Paulo. O motorista que provocou o acidente estava bêbado e foi preso em flagrante. Futebol. O Inter oficializou a contratação do centroavante Paolo Guerreiro. Nos últimos anos, Guerreiro jogou pelo Flamengo. É isso, a nossa vinheta anuncia daqui a pouquinho o amanhecer em grande parte do nosso país. Vamos ver então a cara da segunda-feira juntinhos? Já te passo as temperaturas também. São Paulo na sua tela, friaca de 9 graus, hein? Boa semana, cariocas. No Rio de Janeiro, essa Avenida Atlântica, ali pertinho da Princesa Isabel. Agora no Rio, bem mais quentinho, 20 graus para começar a semana. Ótimo dia, mineiros! Belo Horizonte na sua tela, 13 graus. Agora Brasília, destacando a charmosa ponte JK. Em Brasília, agora 11 graus. Tá bem mais legal agora você acompanhar, né? Tem o horário, o local da capital e também a temperatura. Vamos conferir juntos, tem mais giro de câmeras para vocês. Um ótimo dia para você que está no Nordeste do país aqui com a gente. Soteropolitanos, boa segunda-feira. Salvador na sua tela, 23 graus, agora às 4h40. Ainda no Nordeste, a gente passa agora por Fortaleza, 25 graus agora em Fortaleza. Do Nordeste, direto para o sul do país, tem nevoeiro. Parece que é nevoeiro, daqui a pouquinho eu confirmo com a Isabela. Em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, estamos no Rio Grande do Sul, né? Agora em Canoas, então, 10 graus. E esta semana, gente, em Brasília, o Congresso pode votar a medida provisória que anula algumas operações de renegociação de dívidas rurais. Na Justiça Eleitoral, termina o prazo para registro de candidaturas. No Executivo, o governo recebe hoje a visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Ele veio discutir a crise na Venezuela. O
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, faz um giro pela América do Sul, começando pelo Brasil. Nesta segunda, ele se encontra aqui em Brasília com os ministros da Defesa, Joaquim Silva e Luna, e das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Na pauta, além de cooperação militar e comércio de armamentos, está a crise migratória provocada pelo regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Há risco iminente de desestabilização da região e a necessidade de ação conjunta deve ser discutida. O Congresso, mesmo esvaziado pela campanha eleitoral, pode votar na terça a MP que trata de operações de crédito rural, cujo texto foi modificado numa manobra que reabriu a possibilidade de renegociação de dívidas dos ruralistas e que pode custar 17 bilhões de reais aos cofres públicos. No Judiciário, a semana é de mudança de comando no Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Rosa Weber assume terça-feira a presidência do tribunal no lugar do ministro Luiz Fux. Caberá a ela conduzir o processo eleitoral. E por falar nisso, na quarta-feira, dia 15, acaba o prazo para o registro de candidaturas dos que vão concorrer nas eleições de outubro. E também na quarta-feira, o presidente Michel Temer, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, vão ao Paraguai para a posse do novo presidente Mário Abdo Benítez. Será um bate-volta. Mas enquanto Temer, Maia e Eunício estiverem ausentes do país, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, assumirá pela quinta vez a presidência da República. Meu nome é Rony Jeff, governador de Serpa de Rosada, RN, Rio Grande do Norte. O Brasil que eu quero é mais saúde, educação, segurança e menos corrupção. Meu nome é Patrício, aqui do sítio Quixaba, município de Cochola. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil digno, que esses corruptos todinhos vão para a cadeia. Meu nome é Anderson, sou de Nubia Paulista. O Brasil que nós queremos é um país sem miséria, com a maior distribuição de riquezas, com acesso à saúde e educação de qualidade, com segurança pública e dignidade para todos. Dr. Rossato, falo aqui do interior de Nova Palma e não estou aqui para mostrar nenhum ponto turístico, mas para falar principalmente da desvalorização do preço do leite. E está mais do que na hora de começar a olhar mais para o agricultor e dar mais valor para ele. Meu nome é Lucas, eu sou aqui de Albertina, Minas Gerais, terra do café, e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil que vocês roubam um pouco menos e preocupa menos com os trilheiros e abaixa os impostos para nós poder andar nas importadas e acelerar até no último. Tem algo para mostrar aí na sua cidade? Então não perca tempo. Até setembro você pode mostrar e aparecer aqui nos telejornais da TV Globo. 3 endereços na internet para te ajudar a fazer o seu vídeo direitinho. O Globoplay, a página do Hora 1 e também o g1.com.br/Brasil que eu quero. Nesses 3 endereços você também pode rever as mensagens. Agora as notícias internacionais para vocês. Manifestantes antirracistas protestaram contra grupos que se declaram supremacistas brancos, que também voltaram às ruas neste domingo nos Estados Unidos. Os atos marcaram 1 ano desde os confrontos violentos na cidade de Charlottesville, no estado da Virgínia. 2 lados opostos foram para as ruas da capital Washington e a missão da polícia era não deixar que eles se encontrassem. De um lado, milhares de pessoas protestaram contra os nazistas, os supremacistas brancos e os fascistas. Do outro lado, uns poucos manifestantes de extrema-direita apareceram. O líder do grupo tentou minimizar o protesto contrário. Questionou se o racismo nos Estados Unidos é mesmo epidêmico. Os protestos marcaram o aniversário de uma tragédia. No ano passado, em Charlottesville, na Virgínia, protestos simultâneos de supremacistas brancos e manifestantes contrários terminaram em confronto. Um supremacista branco atropelou dezenas de pessoas, feriu 19 e matou uma mulher de 32 anos. O motorista James Alex Field Jr., de 20 anos, está preso enquanto o processo contra ele corre na justiça. Em Charlottesville, manifestantes fizeram 1 minuto de silêncio no local da tragédia.
Outros gritaram contra os supremacistas brancos e também contra a polícia. Organizações que monitoram movimentos de supremacia branca nos Estados Unidos afirmam que esses grupos ganharam força depois que Donald Trump foi eleito presidente e com a popularização das redes sociais. No ano passado, Trump não condenou o ato dos supremacistas brancos na Virgínia, culpou os dois lados. Agora, ele escreveu que condena todo tipo de violência e racismo. Nas notícias internacionais, quero dizer para vocês que tem mais novidade hoje. Olha só que coisa boa. O Carlos Gil estreia hoje, abre os trabalhos, gente, no escritório da Globo em Tóquio. Ele é o novo correspondente na Ásia. Carlos Gil, que ótimo. Você sabe, a gente ampliando o horário do Hora 1 hoje. Você aí, essa coincidência, tudo de bom. Meu querido, eu quero te desejar boas-vindas, dizer que o Hora 1 é de vocês e primeira dúvida, quando a gente ficar mais próximo no papo, vou te chamar de Carlos ou de Gil? Fica à vontade, Mona Lisa. Bom, primeiro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Assim, em família, todo mundo me chama de Carlos, mas assim, na escola, na faculdade, no trabalho, geralmente o pessoal chama ou de Carlos Gil ou de Gil, mas você tem liberdade total, pode escolher. Quer o quê? Vai, decide hoje aí. Então eu vou escolher Gil também, na hora que a gente ficar com um papo mais soltinho. Quero te contar um segredo. Aqui nos anos com o Márcio Gomes, várias vezes deixei o Márcio Gomes com as bochechinhas vermelhas, porque rolava uma pergunta e ele é todo tímido. Prepare o seu coração para o papo com a Mona Lisa aqui logo cedinho, para você aí à tarde, claro. Mas enfim, bem-vindo, querido. Para você é o Ohayou gozaimasu, para mim é konnichiwa. Minhas aulas de japonês estão no comecinho, mas isso aí eu já aprendi. Estou chegando agora e quero desejar a todos, né, que sejam bem-vindos novamente a Tóquio, né? Sim. Hoje é o dia que o Hora 1 ganha mais uma hora e a gente também reestreia o nosso estúdio por aqui. O Márcio Gomes, como você falou, já está de volta a São Paulo e eu vou ficar por aqui no Japão até 2020, quando Tóquio será a sede dos Jogos Olímpicos. Vou acompanhar de perto todos os preparativos desse grande evento, é claro, e levar para todo mundo aí no Brasil as principais notícias do Japão e de todo o continente asiático. E olha, Mona Lisa, aqui em casa o clima já é total de Olimpíada. Quero mostrar isso aqui para vocês. Ó, meus filhos chegaram e já compraram os mascotinhos olímpicos. Esse aqui é um menino, é o Mirai Toa, é o mascote dos Jogos Olímpicos. E essa é a Somate, é uma menina, a mascote dos Jogos Paralímpicos. Esse aqui é do Vicente, essa aqui é da Emília. Qual que você gostou mais? Eu fico com o coração dividido. Pai não tem filho mais bonito, né? Claro. A Rosinha, né? A Rosinha, gostei. Pode mandar, a gente aceita. Eu e a Isabela aceitaremos com toda alegria. Bom, a gente vai começar aqui essa primeira entrada ao vivo. Claro, vou guardar para vocês, fica tranquilo, tá? As mascotinhas estão garantidas. Mas a gente quer começar com uma boa notícia. É bom começar com boa notícia, né? E uma boa notícia aqui para a região. O primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, né, ele se encontrou com o primeiro-ministro da China, o Li Keqiang. Esse é um encontro muito importante, porque faz 40 anos que os dois países assinaram um tratado de não agressão, um tratado de cooperação. Então, eles estão comemorando esse encontro. O primeiro-ministro chinês disse que o seu país, a China, quer aprofundar essa cooperação com os japoneses. E o Shinzo Abe disse que o Japão e a China têm uma grande responsabilidade pela paz no Sudeste Asiático. É claro que as divergências continuam, são várias situações para serem resolvidas por aqui, inclusive disputas territoriais, mas essa postura modifica aquele estádio de beligerância que até então vigorava entre essas duas potências aqui da Ásia. Bom, na Índia, grande parte do estado de Kerala, no sul do país, está em estado de calamidade, de emergência. As chuvas terríveis aqui nessa época do ano são as monções, é a época das monções, um período chuvoso que vai de junho até setembro. Mas as autoridades disseram que as inundações são sem precedentes. Para evitar o rompimento de barragens, as comportas de 25 reservatórios foram abertas, o que agravou ainda mais o cenário. 37 pessoas morreram e mais de 40 mil tiveram que sair de casa. Realmente as chuvas na Índia, na China, são uma preocupação nessa época do ano.
Bom, para encerrar, falar um pouquinho de esporte, né? A gente começou falando dos mascotes e eu queria passar para vocês no Brasil toda a alegria, assim, da boa participação da equipe brasileira de natação aqui em Tóquio. Durante 4 dias aconteceu o Campeonato Pan-Pacífico, que é um campeonato muito importante de natação, reúne grandes potências do esporte. Austrália, Estados Unidos, o próprio Japão e o Brasil encerrou essa participação com 4 medalhas. Foram 2 de ouro, 1 de prata e o ouro do revezamento 4 por 100 metros livre. Inclusive, Mona Lisa, daqui a pouquinho o Gabriel Santos, um dos integrantes desse revezamento, ele gravou um vídeo exclusivo especialmente para o Hora 1, que a gente vai exibir daqui a pouquinho. Olha que bacana. Demais, adorei. Gil, venha sempre conversar comigo, Carlos Gil. Então, com uma dúvida, na verdade é uma curiosidade. Quero saber, hábitos alimentares, você já está habituado, já está em casa? Como é que está aí a família toda? Me explica, dá só um bastidor para o pessoal entender o desafio da reportagem do correspondente. Olha, eu e minha esposa, a gente sempre gostou muito de cozinha japonesa. Então, para a gente, assim, comer sushi, sashimi, enfim, não é nenhum mistério. Quando nós soubemos que vínhamos para o Japão, o que a gente tentou fazer foi adaptar as crianças a esse gosto, né? No início foi meio difícil, acho que quem começou a comer sushi e sashimi sempre sentiu uma dificuldade, né? O peixe cru, aquele arroz, o arroz frio, né? Não é aquele arroz quentinho, soltinho que a gente está acostumado no Brasil. Mas sabe que agora eles estão curtindo a beça? Nessa última semana a gente foi mais de uma vez a restaurantes típicos, né? Porque aqui no Japão não tem só sushi, obviamente, é uma cidade enorme, Tóquio, come-se de tudo. Mas eles estão gostando muito. Demais, adorei saber desse bastidor. Desejo que a família fique muito bem aí. E, claro, portas abertas sempre para você. Vamos conversar demais nos próximos anos. Obrigada, querido. Bom trabalho. Obrigada. Aqui a gente continua no Papo de Tóquio, de volta para São Paulo. 4 horas e 53 minutos, Isabela. Você sabe... Gente, nós começamos a nossa primeira conversa falando sobre as capitais do Nordeste que amanhecem primeiro. Sim. E já recebi mensagens, já vi ali nas redes sociais, de pessoas muito felizes que nós já falamos, inclusive, né, de Natal, de João Pessoa e de Recife, que são as 3 capitais que amanhecem primeiro. Então, agora nós já vamos começar falando das próximas 3, tá? Sim. Para quem não está entendendo o que está acontecendo... Conta de novo. Estreamos 2 coisas, uma eu vou falar agora, outra no final da nossa conversa, mas para você saber, a temperatura mínima, que a gente fala todos os dias, muita gente tinha curiosidade, que horas que acontece a bendita mínima? É assim que o sol nasce, mas o sol nasce em diversos momentos, né? Porque o sol nasce de leste, então primeiro as capitais do Nordeste vão amanhecendo primeiro e depois as do Sul, enfim. Isso é uma curiosidade, mas que explica muita coisa, tá? Então veja só, Fortaleza, 5h40, o sol estará raiando, Teresina 5h57 e 6 horas, São Luís, no Maranhão. O pessoal estará vendo, então, os primeiros raios de sol. Essas temperaturas mínimas, 24 para as 3 capitais, estarão acontecendo, então, assim que o sol nascer, tá bom? Olha, gente, nós estamos começando essa semana de hora 1, com 2 horas, com estabilidade atmosférica. O que isso significa? É isso que eu ia perguntar. Para combinar com o vestido da Mona Lisa, vermelho. Alguém adorou a cor do meu vestido? Adorei, adorei. Mulher adora vermelho, né? Se disser que não gosta, ó, não sei não, hein? Mona, para a gente fazer a referência ao ar seco que está predominando em boa parte das regiões. O que significa estabilidade atmosférica? É quando nós não temos condições para chuva. Então, nós temos pouco vento, pouca umidade, o que nós temos é muito ar seco. Quando a atmosfera está instável, significa que os ventos estão circulando aí de diversas formas, tem umidade chegando e aí a gente tem pancadas de chuva. Então, começando com estabilidade atmosférica. O que isso significa? Amarelão no mapa, né, Bela? Amarelão no mapa. Alguns estados a gente vê que teremos, inclusive, pouca nebulosidade no céu. E aí, gente, quanto menos nuvens, mais calor, menos umidade. O sol não tem filtro nenhum para chegar até nós. Então, além da hidratação, a gente tem que, inclusive, relembrar do protetor solar. São assuntos relacionados à previsão do tempo que a gente tem que sempre lembrar, tá certo? E várias vezes ao dia, tá? Não adianta só passar cedinho. Exatamente. Região sul, tempo firme. Aliás,
Por conta desse tempo firme, ou seja, a ausência de ventos, mais o frio que está fazendo, temos sim condição para nevoeiro ou névoa, dependendo da sua cidade. Isso, inclusive, depende do relevo. Em alguma cidade do sul. Sim, você passou por Canoas. Isso aí, Canoas. Parecia nevoeiro, né, Exatamente, tá? Centro-oeste também com tempo bem firme, sudeste, com exceção ali do nordeste de Minas, região nordeste, chuva isolada do Rio Grande do Norte até Pernambuco, recôncavo baiano até o sul da Bahia e do centro-oeste do Pará, pegando todo o estado do Amazonas, Roraima e norte de Rondônia, chuva isolada. Vamos passar pelas mínimas. Sim. Então, centro-sul está com temperaturas mais baixas, centro-norte temperaturas mais altas, começando lá para o Boa Vista, 23, Belém, Palmas, Tocantins, 10 em Goiânia, a mesma de São Paulo e 6 em Curitiba. Aí nós temos as máximas que mostram que no centro-norte, que já está quente, fica mais quente ainda. Quente. No centro-sul, as temperaturas vão subindo, tá? Tá Hoje, bem melhor do que a semana passada. Bem né, melhor. Sim. E para encerrar, se você perdeu a nossa primeira conversa, nós queremos ampliar nossas janelas pelo país. Você pode entrar lá, g1.com.br/hora1, você no Hora 1, pode mandar sua dúvida, pode mostrar seu tempo. Na próxima conversa eu dou mais detalhes, combinado? Isso, ó. 4 vezes Mona Lisa e Isabela agora todo Vai dar pra gente dia. ver, inclusive, o que está acontecendo na sua janela, já eu conto. A gente quer ver, se mostra, vai lá na nossa página. Obrigada, Bela. Até já. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. Funcionários de agências bancárias viram reféns nas mãos de quadrilhas especializadas em roubo. As meninas do vôlei pedem para os Estados Unidos num amistoso preparatório para o Mundial do Japão. Estamos de volta, agora são 5 horas da manhã em ponto. É isso, gente. O Hora 1 agora começa às 4 da manhã. E para você que chegou agora, confira então os assuntos que já foram destaque na edição de hoje. Em São Paulo foi enterrado o jovem de 16 anos assassinado por causa de um celular. Acabaram com a minha vida, filho. Em pouco mais de 24 horas, 2 pessoas foram vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro. Entre elas, uma mulher que estava internada num hospital que fica perto de várias favelas. Um ano após os confrontos violentos em Charlottesville, nos Estados Unidos, centenas de manifestantes foram às ruas de Washington para protestar. De um lado, os supremacistas brancos. Do outro, grupos que lutam contra o racismo. Futebol. O Inter oficializou a contratação do centroavante Paolo Guerreiro. Nos últimos anos, Guerreiro jogou pelo Flamengo. Daqui a pouquinho tem dia claro em grande parte do nosso país. Daqui a pouquinho tem mais papo com a Isabela Camargo sobre a previsão do tempo. Daqui a pouquinho tem mais papo com o Tiago Oliveira, tudo sobre o esporte, de um jeito agora bem mais detalhadinho, pensando especialmente em você que começa o seu dia cedinho. Agora você tem a nossa companhia, tá? Todo santo dia, das 4 às 6 da manhã. E pensando sempre em te ajudar, vamos ver a cara da segunda-feira no nosso segundo giro de câmeras? Vamos lá, juntinhos. Em São Paulo, 9 graus agora. Capricha no casaco. Boa semana, paulistanos. Ótima semana para você também que está no Rio de Janeiro. 20 graus agora no Rio. Olá, mineiros. Passamos agora em Belo Horizonte. Esse é o anel rodoviário. Agora em BH, 13 graus. Vitória na sua tela. Bom dia, capixabas. Em Vitória, 21 graus para começar a semana. Agora passamos pelo Planalto Central. Brasília na sua tela, 11 graus. Vamos para o Nordeste. Primeiro, Salvador. Agora em Salvador, calorão de 23 graus. De Salvador, direto para o Recife, 25 agora no Recife. Ainda no Nordeste, a gente passa em Fortaleza, para te contar que também Fortaleza começa a semana com 25 graus. Agora estamos no sul do país, essa é a praia de Guaratuba, no Paraná, 13 graus agora.
E ainda no sul do país, agora estamos no Rio Grande do Sul, essa é Rio Grande, 15 graus. E a gente fala agora de um crime que tem aumentado desde o ano passado, isso em todo o país. Bandidos estão sequestrando gerentes de banco e os familiares deles. De 2017 para cá, gente, já são pelo menos 100 casos no país de funcionários que passaram por situações como essa. Os números são de um levantamento exclusivo feito pelos próprios bancos. A polícia descobriu que, em muitos casos, a ordem partiu de dentro de presídios. O desespero de ter uma bomba grudada no corpo. Eles falavam, se ela quiser dar uma de heroína, nós explodimos isso aqui tudo. O cara, vou matar todo mundo. O choro e os relatos são de gerentes de bancos atacados por criminosos. Eles sequestram, geralmente um familiar de um gerente de banco e obrigam, as pessoas se sentem coagidas a abrir o cofre da instituição financeira. São Paulo é o segundo estado com maior número de sequestros. Em primeiro, vem Minas Gerais, onde só no ano passado foram 17 casos. Nesse ano, Minas continua sendo o estado que mais registra esse tipo de crime. De janeiro até agora, foram 14 sequestros, todos no interior. Estamos indo agora para uma cidade que fica a pouco mais de 250 quilômetros de Belo Horizonte, onde uma gerente foi alvo da quadrilha há 3 meses. Ameaças o tempo todo, de saber da família, você tem um filho em tal lugar, o tempo todo te coagindo. Ela é gerente de um banco numa cidade de 5 mil habitantes. Foi monitorada pelos bandidos durante semanas. Aqui, a namorada de um criminoso transmite imagens da agência para o suspeito em tempo real. Ela foi rendida junto com uma funcionária e o marido. Algemado, ele foi levado para um cativeiro. Eles botaram eu para falar com ela, aí eu disse, tô bem. A ligação foi antes da gerente sair de casa para o banco. Para ter certeza que ela pegaria o dinheiro, os bandidos amarraram no corpo dela o que seria uma bomba. Naquele momento, eu tinha dúvida se ela poderia ser real ou não, mas eu também não ia pagar para ver. Esse tipo de ameaça com explosivos é comum nesses crimes. Em Minas Gerais, a polícia descobriu que as ordens vinham de trás desses muros. Os sequestros eram planejados e comandados de dentro de presídios de segurança máxima. Aqui, os criminosos passavam o dia no telefone e na internet. Pelos aplicativos de troca de mensagens, recebiam fotos e vídeos das vítimas e acompanhavam o crime em tempo real. Até agora, 14 suspeitos de envolvimento com a quadrilha foram presos. Com celulares apreendidos, a polícia investiga se o bando também agiu em outros estados. A gente acha que a gente consegue superar, mas realmente fica difícil. Segundo a polícia, em pelo menos 8 casos este ano em Minas Gerais, os bandidos levaram 3 milhões de reais. A Federação Brasileira de Bancos disse que adota medidas para evitar esse tipo de crime. Uma delas é manter menos dinheiro nas agências. Queria muito só trazer boas notícias para vocês, mas difícil. Infelizmente, a gente continua aí falando sobre violência, insegurança. Um jovem, gente, de 18 anos, levou um tiro no pescoço. Isso aconteceu durante um assalto a uma churrascaria na Grande Vitória. O vídeo mostra 3 homens subindo com a vítima para o apartamento que fica em cima da churrascaria. O jovem de 18 anos está com as mãos amarradas e os homens de capacete e capuz. O jovem chama pelo tio que mora com ele e também trabalha na churrascaria. O tio abre a porta, se assusta e tenta fechar e os bandidos atiram. Um desce correndo e 2 entram. A ação não dura nem 3 minutos. Os bandidos fogem e o jovem que levou um tiro no pescoço sai pedindo socorro no apartamento ao lado. Ele só falou, me ajuda, eu tô morrendo. E nisso eu vi o sangue vazando do pescoço dele, eu sentei na minha cama. O tio também foi amarrado pelos bandidos. Chegou o tio, aí a segunda vez eu acordei. Eu abri a porta, eu vi as armas apontadas para mim, daí ele começou. Perguntaram, cadê o dinheiro, onde é que tá o dinheiro? O jovem tinha acabado de abrir a churrascaria para começar a trabalhar. Foi aí que os homens chegaram e amarraram os braços dele. Os homens nem chegaram a procurar dinheiro aqui no caixa, não. Já pediram direto para subir para o apartamento.
A churrascaria fica nesse posto que está desativado, no bairro Calogi, no município de Serra. Policiais civis estiveram aqui investigando o que aconteceu. Os bandidos foram muito violentos, tem marcas de tiros por toda parte. Aqui, nessa pilastra, aqui dentro do apartamento também. Olha só, nessa parede laranja aqui é um tiro. Os peritos encontraram 5 cápsulas, mas olha só, tem outra marca aqui. Foram vários tiros aqui também. Tem marca na porta, aqui no meio. Aqui no colchão também tem um tiro. Na parede azul lá e embaixo, ali na parede mais clara. As vítimas contaram, foram mais de 10 tiros. Os bandidos levaram um celular, um relógio e R$ 4.500, dinheiro que seria para pagar contas nessa segunda. O jovem foi operado e internado. Segundo a família, o estado de saúde é estável e ele não corre risco de vida. Uma tragédia marcou o Dia dos Pais no Maranhão. 2 irmãos se afogaram. Eles tinham 13 e 14 anos e estavam na praia de Araçagi, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. O pai acompanhou tudo de perto. Meu filho mais velho, o Felipe, tentou salvar o Gabriel. Parece que eu tô olhando ele correr desesperado para salvar o irmão, que muito unido que eles são. Bombeiros tentaram reanimar um dos meninos, mas não conseguiram. As buscas para tentar encontrar o corpo de Felipe Pires, o filho mais velho do casal, devem ser retomadas hoje. Uma policial militar foi morta a tiros pelo companheiro, também soldado da polícia, no Macapá. Os dois tiveram uma discussão e horas depois Cássio dos Santos voltou na casa onde eles viviam e atirou 3 vezes em Emily Monteiro. Um dos disparos atingiu a cabeça dela. O crime foi registrado como feminicídio, que é o crime de ódio contra a mulher. Segundo a polícia, Cássio não aceitava o fim do relacionamento. Ele está foragido. A polícia prendeu 2 homens suspeitos de matar um taxista durante um assalto em Fernandópolis, São Paulo. Breno Araújo e Renan Silva Araújo abasteceram o carro da vítima num posto de combustível em Selvíria, Mato Grosso do Sul, e saíram sem pagar. A polícia foi atrás e prendeu os 2 com um revólver que pode ter sido usado no crime. Gabriel dos Santos, de 64 anos, trabalhava como taxista havia 3 anos. Ele foi assassinado com um tiro na nuca. Um dos presos cumpria pena por roubo. Ele foi beneficiado pela saidinha temporária do Dia das Mães e não voltou para a cadeia. Em Manaus, a polícia encontrou dezenas de animais vítimas de maus tratos numa casa. Gatos estavam presos em gaiolas minúsculas. Cachorros viviam em quartos e em quintais no meio de muita sujeira. Tinha até filhotes sem nenhum tipo de cuidado. A Polícia Militar Ambiental encontrou também animais dentro de caixas de madeira lacradas. Foram os vizinhos que chamaram a polícia. Num galpão que fica na mesma rua, esse bulldog estava bastante abatido e com sinais de desnutrição. Ele não conseguia nem andar e teve que ser carregado até a rua. O homem responsável pelos animais fugiu. O Centro de Zoonoses deve retirar ainda hoje os cães e gatos de lá. Uma baleia jubarte foi encontrada encalhada num banco de areia na praia de Ponta de Pedras, em Goiânia, Pernambuco. O animal, com quase 4 metros de comprimento, estava bastante debilitado. Tinha hora que ela pedia ajuda, que nem uma pessoa quando estava morrendo, pedindo ajuda, gritando, respirando muito fundo. Aí o predador trouxe umas tábuas de construção, a gente colocou ela em cima e saiu empurrando ela. Voluntários conseguiram colocar a baleia de volta na água e depois de 9 horas, ela conseguiu nadar e seguir viagem. A gente tá nadando nas notícias aqui. Já faz tempo. Desde as 4 da manhã, você ligou a televisão agora? É isso, tem hora 1 agora desde as 4 da manhã. Bom dia, Isabela. Bom dia também, porque a gente sabe que a cada 15 minutos, né, para quem acorda bem cedinho, faz uma diferença danada. Então, se você tá ligando agora, seu despertador acabou de tocar, que seu dia seja excelente. Isso, na nossa companhia melhora, tá? Só quero dizer isso, porque aqui a gente anima. Ainda mais com a quantidade de informações que nós vamos passar, porque agora são 4 conversas. 4, essa é a terceira. Agora há pouco a Isabela chegou aqui, eu falei, Bela, é a terceira vez que a gente está conversando? Perdi a conta, porque o papo aqui tá bom. Isso, e aí então eu já vou falar para você o seguinte, a partir de agora nós queremos saber qual é a sua dúvida sobre o tempo. Nós também queremos ver o que você vê da sua janela. Com isso a gente amplia as janelas de todo o país, para que você mostre para a gente o que está acontecendo no seu tempo. E isso, inclusive, serve para a gente explicar muitos dos fenômenos que
Alguns se repetem, outros não, né? A mãozinha. É. Então, mande a sua dúvida, mostre seu tempo, g1.com.br/hora1. Lá vai ter uma partezinha você na hora 1. Pode ser pergunta por escrito, pode ser foto da sua janela, pode ser vídeo, né, fazendo alguma pergunta pra gente. Enfim, dependendo do que vier, a gente embala e coloca aqui. Posso fazer pergunta, professora? Pode, agora. Quando é que o frio dá uma aliviada? O frio? Um tiquinho. Aqui em São Paulo, a partir de hoje as temperaturas já sobem bastante. Já vou mostrar a máxima, mas a máxima em torno de 22 já são 3 graus a mais do que ontem. Mas tá 9 graus agora em São Paulo, né? Tá Acabei de baixa, a mínima sempre é baixa, tá né? geladão, tá? Mas aqui a diferença é que quando o sol aparecer, a temperatura vai subir, porque às vezes nem com o sol, né? Aquele sol decorativo. Sim. Olha, Maceió, nascer do sol 5h34 com mínima de 21. Aracaju, o sol nasce às 5h41 com mínima de 23. Em Salvador, 5h48, quase no finzinho do hora 1, com mínima de 21 graus. Sim. Hoje nós temos tempo firme do Amapá até o Rio Grande do Sul, porém com 3 áreas em que pode chover. Vou mencionar para você. Leste de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Aqui eu preciso fazer só uma chamada muito especial. Pernambuco, gente, 120 municípios estão em estado de emergência por causa da seca. Uau. O que são 120 municípios em Pernambuco? 65% do estado já está sofrendo consequências da falta d'água. Porque a chuva que deveria acontecer na estação, né, do inverno, que para nós no Sudeste, no Centro-Oeste é seca, no inverno deve chover e não está chovendo como deveria. Nós já explicamos isso na hora 1 já há um tempo atrás. As ondas de leste, ou seja, a umidade que deveria chegar com intensidade para provocar chuva, não está avançando para a zona da mata, para o agreste, muito menos para o sertão, que é onde estão aí a maioria das cidades. Então, Centro-Oeste do Pará, Amazonas, norte de Rondônia e Roraima, com chuva. No verde escuro é uma chuva que pode ser um pouco mais encorpada, mas nada para se preocupar, de grandes volumes. Do Recôncavo Baiano até o sul da Bahia também, chuva. No restante do país, um tempo muito firme. E, conforme a temperatura sobe, a umidade despenca. Sim. Combinando com o vestido da Mona Lisa, todo o Centro-Oeste, Palmas, especialmente interior do Nordeste. Olha o Amazonas. Mesmo com chuva, a umidade cai. Isso é muito curioso, né? Totalmente. São Paulo e parte da região sul também com baixa umidade. Mínimas de 6 graus em Curitiba, a menor do nosso país. 10 em São Paulo, a mesma de Goiânia. 11 em Porto Alegre, Florianópolis, 13 em Campo Grande. 21 para Salvador e 24 lá em Fortaleza. Para encerrar, as máximas de hoje, São Paulo, então, como eu disse, 22, 3 a mais do que ontem. Sim. Aí nós temos 23 em Florianópolis, 10 a mais em Goiânia, 38 em Cuiabá e Palmas, 34 em Belém. E aí é o seguinte, nós vamos continuar com esse padrão de tempo seco aqui no Sudeste e Centro-Oeste, pelo menos até quarta-feira, quando deve chegar uma frente fria e aí sim trazer mais umidade pra gente, uma chuvinha. Amanhã eu conto. A gente detalha tudinho. Até já, Bela. Até. No Domingão do Esporte, teve disputa de títulos. Pela Taça Brasil de Futsal, em Erechim, no Rio Grande do Sul, Atlântico e Pato precisaram da prorrogação para saber quem seria o campeão. E com uma vitória por 4-2, pela primeira vez na história, a equipe paranaense de Pato Branco conquistou a competição. No tênis, mais um título para o espanhol Rafael Nadal. No Masters 1000 de Toronto, o líder do ranking mundial venceu a surpresa grega, Stefano Tsitsipas, por 2-0 e levantou o 80º troféu da carreira. No primeiro amistoso antes do Mundial Feminino de Vôlei, a partir de setembro, no Japão, o Brasil perdeu para os Estados Unidos. Em Brasília, a seleção de José Roberto Guimarães só confirmou o terceiro set na derrota por 3-1. Nessa semana, as brasileiras voltam a enfrentar as americanas em mais 3 jogos. Oi, Ti. Oi, Mona. Tudo bom? Então, tô aqui pra falar sobre a nossa preparação pro Mundial. E nós temos ainda 3 jogos. O primeiro a gente perdeu, que foi em Brasília, de 3-1. Mas vão ter 2 jogos em Uberaba e 1 no Rio. Dia 14, dia 16 em Uberaba e dia 18 no Rio. Então, quero convidar vocês todos aí que estão perto, que moram na cidade, nas cidades que vão ter os jogos. Quero que vocês vão torcer pra gente. Quem não puder também, os jogos vão ser transmitidos. Então, vocês podem torcer de casa também. Tá certinho? Então, super beijo pra vocês e conto com a torcida de todo mundo, tá? Valeu! No último dia do Pan Pacífico de natação, o hino do Brasil tocou no Centro Aquático de Tóquio, no Japão. A cerimônia com Gabriel Santos, Marcelo Chierigini, Marco Antônio Ferreira
e Pedro Spajari, no lugar mais alto do pódio, aconteceu um dia depois deles terem chegado em segundo lugar na final do revezamento 4 por 100 metros livre. Os Estados Unidos tinham vencido a prova, mas acabaram desclassificados após terem errado a ordem dos nadadores. O Brasil encerrou a competição com um ouro inédito, uma prata e 2 bronzes. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que estão acompanhando o Hora 1 no Brasil. Aqui a medalha. E isso me deu mais vontade ainda de treinar, de trabalhar muito duro para daqui 2 anos eu estar bem, estar competitivo e quem sabe aí a gente conseguir mais uma vez colocar o nosso país no pódio e erguer a nossa bandeira, o nosso hino nacional, que é o nosso grande objetivo, né? Que é os Jogos Olímpicos. Demais! Boa, Gustavão, né? Demais, adorei. E olha, rapidamente sobre a preparação do vôlei, né, para o Mundial que será no Japão. O Mundial acontece no dia 29 de setembro até o dia 20 de outubro. Nath e companhia tentando aí o título inédito para o Brasil. Isso aí. Vamos falar de futebol, né? Futebol feminino, o Mundial Sub-20. Infelizmente, a seleção brasileira foi eliminada na fase de grupos no torneio disputado lá na França. Vamos ver? Vamos. Roda aí. O Brasil precisava vencer a Coreia do Norte para avançar de fase. Mas a atual seleção campeã mundial da categoria marcou primeiro com Sun-In. O gol de empate das brasileiras saiu depois dessa boa jogada de Valéria, concluída por Geice. As nossas meninas pressionaram até o fim e Caroline até acertou o travessão. Só que quem não faz... Pois é, e tomamos nos acréscimos, aos 47 minutos, nessa cabeçada de Kun Oka. 2-1 e eliminação após 2 derrotas e apenas um empate. Um novo fuso. Quando eu falei Gustavo, quer dizer Gabriel, né? Isso. Isabela. Mona Lisa. Bom dia, Tiago Oliveira. Bom agora dia. são 5 horas e 20 minutos. Para você que abriu os olhos agora, bom dia. Só que não, né? Desde meia-noite acordado aqui para fazer o nosso novo Hora 1. Correção feita. É que a gente está aqui hoje, todo mundo emendou, não dormiu, Dia dos Pais, comemoração, mas estamos ligados sim. Assim como nós estamos ligados nas redes sociais dos jogadores, vamos destacar aqui o Neymar e o Alisson, goleiro da seleção brasileira e também o atacante, né? Início da temporada europeia, primeiro jogo do campeonato francês, o Paris Saint-Germain venceu o campo por 3-0, gol do menino Ney. Menino Ney agora tentando se comportar. E o Alisson também, né? O novo time, veio da Roma, fechou com o Liverpool, venceu o West Ham e aí também publicou nas redes sociais, primeiro jogo, mais 3 pontos. Lembrando que temos aí o amistoso da seleção brasileira no dia 7 de setembro. Vamos ver o que o técnico Tite vai fazer para os amistosos. Tá aí, bonitinho para vocês. E daqui a pouco a gente volta, é isso? Isso, daqui a pouco eu volto com os gols da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para você que acordou agora fazendo pão na chapa, gostosinho, chocolate, café da manhã. E muito mais com o nosso bloco de esportes. Até já. Até já. Toma um cafezinho ali. Tá na hora? Com adoçante. Com adoçante, melhor. Por favor. E depois do intervalo tem reportagem especial para você aqui no Hora 1. Como garantir um mundo melhor? As metas da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. E como podemos fazer a nossa parte. Se não fosse os doidos, o que seria do mundo? Que os certos não fazem. Estamos de volta. Ótimo dia para você que chegou agora. Agora são 5 horas e 25 minutos da manhã. Não esqueça, tá? A partir de hoje, Hora 1 começando às 4 da matina para te fazer companhia aí de norte a sul do nosso país. Para você que chegou agora, a gente pensa sempre em você. Nós preparamos um resumo das principais notícias de hoje. Em São Paulo foi enterrado o jovem de 16 anos assassinado por causa de um celular. Em pouco mais de 24 horas, 2 pessoas foram vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro. Entre elas, uma mulher que estava internada num hospital que fica perto de várias favelas. Um jovem ficou gravemente ferido durante um assalto a uma churrascaria na Grande Vitória. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do disparo. O jovem está internado em estado grave. Pai e filho morreram numa batida na estrada que liga Jaú a 2 córregos, no interior de São Paulo.
O motorista que provocou o acidente estava bêbado e foi preso em flagrante. Um ano após os confrontos violentos em Charlottesville, nos Estados Unidos, centenas de manifestantes foram às ruas de Washington para protestar. De um lado, os supremacistas brancos. Do outro, grupos que lutam contra o racismo. Futebol. O Inter oficializou a contratação do centroavante Paolo Guerreiro. Nos últimos anos, Guerreiro jogou pelo Flamengo. Daqui a pouquinho tem dia claro em grande parte do país. Daqui a pouquinho tem o quarto papo com a Isabela Camargo. Daqui a pouquinho tem mais papo com o Thiago Oliveira sobre o esporte. E pra já, a gente dá uma olhada na cara da segunda-feira juntinhos. Te passo as temperaturas, vamos lá? Em São Paulo agora 11 graus, melhorou um pouquinho. Começamos hora 1 com 9 apenas em São Paulo. No nosso giro de câmeras ainda no Sudeste, estamos no Rio, 20 graus para começar a semana. Boa semana, cariocas. Boa semana, mineiros. Agora em Belo Horizonte, 12 graus. Bom dia, capixabas. Vitória ao vivo na sua tela, 20 graus. Agora, dia clarinho, daqui a pouco. Tá clareando sim, Salvador. 26 graus agora em Salvador. Ainda no Nordeste, passamos no Recife, dia claríssimo já no Recife. Uma ótima semana para todos vocês que estão no Nordeste do país aqui com a gente. 25 graus agora no Recife. E fechando este giro em Florianópolis, estamos no sul do país. A semana começa com 16 graus em Floripa. Gente, morreu ontem à noite em São Paulo o jornalista Cláudio Weber Abramo, ex-diretor da organização Transparência Brasil, que ajuda no combate à corrupção no país. Nos últimos anos, vinha se dedicando à organização não governamental Dados.org, criada por ele e que trabalhava com transparência e dados do setor público. Cláudio Weber Abramo estava internado aqui no Hospital Samaritano de São Paulo há uma semana, onde fazia o tratamento contra um câncer de intestino. Ele passou por uma cirurgia para desobstrução do órgão, mas se verificou que a doença já não tinha mais tratamento por causa de uma metástase e ele acabou morrendo neste domingo às 8h40 da noite. Ele tinha 72 anos, era bacharel em matemática pela USP, mestre em filosofia da ciência pela Unicamp e filho do jornalista Cláudio Abramo. Cláudio Weber se destacou na defesa da integridade das instituições públicas e foi uma das principais referências no combate à corrupção no país. Ocupou o cargo de diretor executivo da Transparência Brasil por quase 15 anos e foi um dos principais articuladores da Lei de Acesso à Informação, aprovada em 2011. Na década de 80, foi editor de Economia da Folha de São Paulo e também foi editor executivo do jornal Gazeta Mercantil. Ao longo da vida, escreveu diversos artigos sobre o combate à corrupção. O corpo de Cláudio Weber Abramo será cremado às 3 da tarde no cemitério da Vila Alpina, aqui na zona leste da capital de São Paulo. Em nota, a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, lamentou a morte de Cláudio Weber Abramo. O presidente da entidade, Daniel Bramati, disse que Abramo será sempre uma inspiração para quem luta pela democracia, pela transparência e pela aplicação correta dos recursos públicos. O nosso assunto agora é futuro. Como atender, às necessidades do presente sem comprometer o mundo onde vão viver nossos filhos e netos? Pergunta difícil, né, gente? Mas tem muita gente pensando nisso sim. E melhor ainda, tá praticando isso. Hoje o Hora 1 começa a exibir uma série especial de reportagens sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma iniciativa da ONU, a Organização das Nações Unidas, para virar o jogo e fazer deste mundão aqui um lugar mais bacana de viver. São grandes metas assinadas por vários países, incluindo o Brasil, para garantir mais igualdade social e de gênero, preservação da natureza, economia justa, entre muitas outras coisas. E quem vai conduzir a gente, então, por esse caminho sustentável é o repórter Roberto Kovalik.
Nós só temos esta casa. Já nos aventuramos no vizinho mais próximo, a Lua, mas lá não é como aqui. Dizem que um dia podemos encontrar outro lugar com tanta fartura de água, alimento e beleza. Mas por enquanto, o que temos é este planetinha azul, com sua fartura e suas limitações, onde quase 2,5 bilhões de pessoas vivem em extrema pobreza. Mais de 1 bilhão não têm acesso à água potável. 828 milhões moram em favelas e cerca de 795 milhões estão subnutridas. Se seguirmos crescendo, consumindo, produzindo lixo e desigualdade no ritmo que estamos fazendo, um planeta não é suficiente. Para buscar um equilíbrio, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lançou os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 17 metas para resolver os desafios da humanidade sem destruir ainda mais o planeta. Tem alguns objetivos que caminham na linha, digamos, das questões sociais, de como é que você reduz os problemas sociais de uma forma geral. Tem questões ligadas ao ambiente, há um grupo de questões que são ligadas a como é que você mitiga essas questões do aquecimento global e da mudança climática. E tem questões até ligadas à questão do desenvolvimento econômico, né? Quando você fala de redução das desigualdades, isso implica em medidas econômicas também que conduzam a isso. Quando nós temos um olhar integrado do problema e das suas causas, nós conseguimos economizar recursos, dar mais eficiência, engajar, né, os servidores públicos, engajar a sociedade civil e o setor privado numa agenda de longo prazo, com compromissos compartilhados e com clareza, né, onde nós queremos chegar. Aqui nessa região da Estrutural, uma cidade satélite do Distrito Federal, a gente poderia listar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dificilmente encontraria um que estivesse perto de ser alcançado. Brasília é uma das cidades mais ricas do país e as pessoas que moram aqui estão entre as mais pobres. A rua é isso que a gente está vendo. Eles não têm água encanada nem esgoto, o que provoca muitos problemas de saúde. A luz é gato. Quase todas as pessoas que moram aqui são catadoras de papel. Muitas vezes não têm alimentação adequada e não tem muita segurança por aqui. Mas eles têm uma coisa, que está aqui atrás dessa porta. Deste lado, a dura realidade que a gente acabou de ver. Aqui dentro, uma creche para os filhos dos catadores. Uma esperança de que o futuro será diferente. Mas antes de olhar o futuro, vamos ver o presente. Os pais dessas crianças, em cooperativas como esta, um lugar ainda longe do que qualquer um sonha como ambiente de trabalho. Mas já foi bem mais difícil. Até o começo do ano, eles catavam a sobrevivência em montanhas de lixo de 55 metros de altura, no que era considerado o maior lixão da América Latina. Agora, com a cooperativa, eles deram um passo, muito pequeno, é verdade, em direção a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, trabalho decente. O problema agora é que a renda diminuiu. A diferença é que a gente não trabalha no sol quente, não trabalha na chuva, temos banheiros, temos local para fazer nossa refeição. A diferença também é grande no salário. Porque lá a gente trabalhava de forma irregular, né? Mas ganhava bem. Dava para sustentar, agora com o galpão ficou bem complicado. Eles são o resultado de um outro objetivo que lhes foi negado. Por que você veio trabalhar no lixo? A profissionalização que eu não tenho, né? Na hora de estudar, eu estava trabalhando e agora que é a hora de trabalhar, não tem com o que trabalhar, vou trabalhar com lixo. Mas o futuro dos filhos tem tudo para ser diferente, graças a uma catadora como eles. Lembra daquela creche, A Esperança, no ambiente hostil da Estrutural? Ela foi criada pela Márcia, que tinha o mesmo problema de outras mães, onde deixar os filhos quando tinha que trabalhar. Ela construiu o espaço com o dinheiro do trabalho catando lixo e mantém a creche com a ajuda de algumas pessoas. Quando eu era pequena, eu tive que catar lixo para poder sobreviver. Com quantos anos? 8 anos. E eu não quero que aconteça com essas crianças do mesmo que aconteceu comigo quando eu era pequena. Entendeu? Por isso que eu faço tudo isso. O projeto começou só os fins de semana. Eu pensava assim, eu vou fazer esse projeto para fim de semana, o dia que mais tem criança na rua.
É o dia que a criança mais está vulnerável, porque o pai não está em casa, a mãe não está em casa. Então eu vou desenvolver esse projeto para me ajudar eles em alguma coisa, para tirar da rua. Porque quando eu era pequena eu só vivia na rua. Aí eu falei assim, eu vou começar com um time de futebol, 18 meninos. Depois comecei com aula de religião, 40 meninas. Depois comecei com aula de inglês. Aí foi para 40, 60, 70 e foi evoluindo. Um dia que tem um curso que eles gostam, me enche de menino. Então eu não tive isso quando eu era pequena. Em 2030, essas crianças terão em torno de 18 anos de idade. E já vão perceber se o futuro deles e do lugar onde vivem foi realmente transformado. É que 2030 é justamente o fim do prazo para os 193 países da ONU comprometidos com os objetivos sustentáveis alcançarem todas as metas. O que mais está relacionado ao Brasil? Quais são os mais importantes para o Brasil? Combate à pobreza e combate à fome, objetivos 1 e 2, são fundamentais nessa caminhada. As metas são importantes para que a gente possa entregar um Brasil em 2030 diferente desse hoje. De agora em diante, temos 12 anos. Parece muito, mas o tempo passa rápido e cada um precisa fazer a sua parte, como Márcia está fazendo a dela. Eu falo assim, Márcia, você tá doida de fazer isso? Eu falei, gente, se não fosse os doidos, o que seria do mundo? Porque os certos não fazem. Se muitos certos que tem por aí fizesse o que eu, doida, faço, não tinha muita criança sendo estrupada, não tinha criança apanhando na rua, não tinha criança pedindo na rua, passando fome que nem a gente passou quando era pequena. Márcia, doida não, tá? Maluca beleza. Então, para usar aí a sua palavra, tá muito bom, seu exemplo inspirador. Você gostou também? Então, quero te contar que amanhã a gente continua a falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O tema é a educação, que a ONU acredita ser o pilar, né, para o desenvolvimento das nações. Quarta parte do papo sobre a previsão do tempo. Agora 5 horas, quase 39 minutos da manhã. Isabela, últimos recados? Últimos recados, inclusive lembretes. Olha que boa notícia. Ontem em Palmas choveu. Nossa, mas só 1 milímetro. Agora, o que é 1 milímetro para uma região, especialmente para o verdinho, né, para a natureza? Sim. Não chovia em Palmas desde 23 de abril. Uau! Tá? Então, 1 milímetro é pouco? Sim, tudo depende, né? Coisa, tudo depende da sua referência. Então, tá aqui, 23 de abril foi a última vez que choveu, porque a umidade da região norte deu uma desgarradinha lá, acabou provocando essa pancada isolada, mas nos próximos dias nada mais de chuva. Lembrando que o estado de Tocantins, os meses de agosto e setembro são os mais quentes e mais secos. Quando a gente vê aqueles valores de 38, 35, sim. É normal para lá nessa época do ano, tá? Não é normal para a região sul, que aí aqui sim o inverno derruba as temperaturas. Hoje nós temos tempo firme em boa parte do Nordeste, temos chuva ali isolada do leste do Rio Grande do Norte até Pernambuco, do Recôncavo Baiano até o sul da Bahia. Na região sudeste, só o nordeste de Minas é que tem chuva, centro-oeste todinho com tempo firme, região sul também, e na região norte nós temos chuva isolada no centro-oeste do Pará, boa parte do Amazonas, norte de Rondônia e também Roraima. Essa chuva faz com que a umidade não caia? Não. Conforme a umidade vai subindo, a umidade vai despencando, tá? E aí nós vamos atualizando sempre essas informações. Esses Sim. tons avermelhados sempre significam, então, uma condição de tempo muito seco, né? Muito quente. 18 graus está começando Cuiabá, 13 em Campo Grande, a mesma do Rio de Janeiro, 10 em São Paulo, 11 em Florianópolis, a mesma de Porto Alegre. Temos 21 em Rio Branco e em Salvador, 23 lá em Natal. Depois que o sol aparecer, as temperaturas chegam aos 38 em Cuiabá e também em Palmas, como eu falei, então isso aqui não é nada anormal. Tá tudo certo pro pessoal, lá já sabe. 35 em Rio Branco, 32 em Boa Vista, 29 em Salvador. Aí nós temos 29 também em Campo Grande, uma temperatura bem mais quentinha, bem mais confortável do que dos últimos dias, em que a temperatura ficou bem baixa. 22 em São Paulo, a mesma de Porto Alegre. Aí, como eu estava falando na outra conversa, pulamos aqui. Esta condição para tempo seco, ela vai continuar nos próximos dias, mesmo com uma passagem de uma frente fria que está prevista, mas ela não tem aquela potência toda da frente fria passada. Da então, última, né? Que foi poderosa. Que trouxe chuva, derrubou as temperaturas. Então, nós temos até sábado, veja, chance de chuva apenas aqui na região norte, pouca coisa em Mato Grosso, aqui entre a Bahia e também
Sergipe, nós temos pouca chuva, tá? Mesmo esse azuladinho significa... Tá. E aí no sudeste, olha, nada de chuva. Zero. Tá? E sul também. Ar seco pouquíssima mesmo. Coisa. Para encerrar, quero repetir um convite muito bacana. Convite sempre é bom receber, né, gente? Então Adoro. Agora nós queremos convidar você para enviar pra gente sua dúvida, a foto do que você vê pela sua janela, para que a sua dúvida, inclusive, possa ajudar outras pessoas. Assim a gente abre as janelas aí de todo o país. Você pode mostrar o seu tempo, mandar a sua dúvida. Esse está aqui o caminho. g1.com.br/hora1. Pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser mensagem por escrito. De qualquer maneira, o importante é você participar. É isso, ó. 4 vezes falando agora sobre a previsão do tempo, com um olhar muito atento para todas as regiões do nosso país, para te ajudar no seu comecinho do dia. Com todos os detalhes, assim você toma decisões melhores ao longo do dia e também ao longo da semana. Respirar agora? Opa, agora vamos para o próximo. Bom dia. Obrigada, Bela. Tchau, tchau. Bom dia. Hoje aqui no Hora 1 também temos companheiros de primeira hora. Pois é, ele está ao vivo de novo, o Samidana, nosso comentarista de economia, que estava aqui comigo no primeiro Hora 1 lá em dezembro de 2014. Olá, senhor, como vai? Tudo bem? Monalisa, bom dia. Bom dia a todos. Senhor, a gente se encontra sempre no camarim. Sim, às vezes eu estou saindo do Jornal da Globo. Você está chegando, meus horários... Nós nos encontramos no Feitiço de Áquila, que é o fuso horário. Pois é, exatamente. Querido, ó, bom revê-lo. Prazer é meu. Pergunta importante. O que mudou na economia brasileira quando Hora 1 começava seus primeiros momentos de vida, dezembro de 2014? Na verdade, no dia 1º de dezembro de 2014. Eu estava aqui, tendo a honra de estrear, de participar do lado da Monalisa do primeiro Hora 1. E a gente vai olhar aqui. Estou aqui, assistente do Dr. Sami. Olha lá, o Hora 1 rendeu 100%. O Hora 1 dobrou o tamanho. Um dos melhores investimentos, diria que o melhor. O dólar, que subiu, desesperou muita gente, subiu metade do Hora 1, subiu 50%. Muito bom. A Selic, 48%, a Bolsa, 46%, a poupança não chegou a 30%. Monalisa, não teve para ninguém. O Hora 1 foi o que mais rendeu. Se continuar assim, em breve teremos a TV Hora 1, Monalisa, 24 horas. Não dá ideia. Eu quero dizer o seguinte, ó, para você que ligou a televisão agora, tem muita gente, chega mais ou menos umas 15:06. Nós estamos reestreando hoje o Hora 1 com 2 horas, claro, no ar, começando às 4 até às 6 da manhã e com a participação ilustre do economista Samidana. Adorei esse. Gostou? Então, ó, 100% de valorização, 100% é isso? 100% de valorização, dobrou o tamanho, não deu nem pro cheiro das outras aplicações mais tradicionais. Se tudo, qualquer coisa a gente vai criar um fundo de investimento aqui. Adorei. Ó, eu quero dizer o seguinte, vem às vezes, passa aqui. Sempre que possível, é um prazer. A Renata Lopretti, os nossos companheiros do Jornal da Globo, vamos nos dar licença, emenda, eu prometo que eu pago o café da manhã, pode ser? Cada vez mais juntinho do Jornal da Globo. Adorei, querido. Ó, você sabe que você dá boa sorte, né? É por isso que a gente quis você aqui. Espero que dê ainda mais boa sorte, é um prazer fazer a parte desse programa. E hoje, para quem tiver também virado, estarei no Jornal da Globo, então... Eu estarei na segunda-feira, Monalisa, mas você já estará na terça-feira, tá vendo? Quando nos vermos no final do Jornal da Globo. É o onipresente Samidana na programação da TV Globo. Obrigada, querido. É sempre um prazer. Tchau, tchau. Ó, voltamos com as notícias internacionais, porque Espanha e Alemanha estão unindo força, gente, para enfrentar a crise migratória na Europa. Desde que a Itália fechou as portas, né, para a entrada de refugiados, isso há 2 meses, a Espanha se tornou a principal rota de desembarque dos navios de resgate. A gente fala mais, então, sobre esse assunto com o nosso correspondente na Europa, o Rodrigo Alvarez. Rodrigo, bom dia para você, é isso, né? O primeiro-ministro da Espanha e a chanceler Angela Merkel passaram o fim de semana juntos, conversando bastante? Bom dia, Monalisa. Bom dia para todos vocês aí no Brasil.
Olha, você sabe que o problema na Espanha, mas também tem notícia de problemas na África, viu? Porque já tem países como a Líbia fechando a saída e isso está provocando bolsões de imigrantes que já saíram de seus países de origem e estão agora criando campos de refugiados improvisados em países africanos. Ou seja, o problema é nos dois continentes e é muito grave, viu? É tão urgente que o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e a primeira-ministra alemã Angela Merkel resolveram tratar dele mesmo durante as férias, viu, Mona Lisa? Sánchez convidou a família de Merkel para um fim de semana na Andaluzia. Merkel disse que nenhum país europeu pode se esquivar de enfrentar o problema. Com a política de tolerância zero decretada por Itália e por Malta, a Espanha está assustada com a quantidade de imigrantes que estão desembarcando no país. Inclusive, está cada vez mais difícil salvar vidas no Mediterrâneo. O navio Aquarius, que vem fazendo esse trabalho, mais uma vez aguarda autorização para aportar com 141 imigrantes resgatados na sexta-feira. E tudo indica que vai ser novamente na Espanha, viu, Mona Lisa? Sánchez e Merkel defendem que a Europa deve ajudar os países de origem e de trânsito desses imigrantes para evitar que eles continuem chegando. É uma proposta razoavelmente antiga, né, que ainda não saiu do papel. Merkel e Sánchez prometem apresentar uma proposta conjunta sobre o tema na próxima cúpula da União Europeia em setembro. Agora, na Síria, Mona Lisa, 39 pessoas morreram no desabamento de um prédio. Foi depois de uma explosão na província de Idlib, perto da fronteira com a Turquia. 12 crianças estão entre as vítimas. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, grupo ativista que está baseado na Inglaterra, advertiu que o número de mortos pode aumentar porque ainda existem pessoas desaparecidas e vários feridos em estado grave. As primeiras informações são de que o prédio de 5 andares abrigava um depósito de munições de um traficante de armas. Idlib, Mona Lisa, é uma grande área controlada pelos rebeldes e deve ser o próximo alvo das forças armadas sírias do ditador Bashar al-Assad, que pouco a pouco, depois de 7 anos de guerra, vai retomando o controle do país. Agora, Mona Lisa, uma informação importante que acaba de nos chegar. Na Galícia, na Espanha, na cidade de Vigo, um acidente com uma plataforma num evento público deixou 300 pessoas feridas. E a polícia continua agora investigando esse acidente. A gente vai ter mais informações a qualquer momento, mas houve muito pânico, correria. E as pessoas, a gente não tem notícia ainda de mortos, mas vamos continuar acompanhando, viu, Mona Lisa? Porque é uma informação que acaba de nos chegar e a gente não sabe exatamente, né, quantos feridos vão realmente ter resultado desse acontecimento, desse desabamento e possivelmente mortos. A gente espera sempre que não, mas as informações que nos chegam são de cara muito preocupantes, Mona Lisa. Rodrigo, só repete onde exatamente? Vamos um pouquinho para o espaço, né? Vamos para um lugar onde não acontecem... Perdão. Foi em Vigo, Mona Lisa, na Galícia, na Espanha. Sim. Viu? Um acontecimento com mais de 300 pessoas feridas no desabamento. Então, a gente ainda aguarda informações. A qualquer momento, eu volto. A gente pode voltar durante a programação com notícias sobre isso, tá? Ok. Agora eu te interrompi, né? Mona Lisa, eu estava falando aqui para a gente ir um pouquinho para o espaço, né? Porque aqui na Terra a gente anda enfrentando tantas dificuldades, né? Síria, desabamentos, né? Questão dos imigrantes. Nesse fim de semana, a NASA, a Agência Espacial Americana, conseguiu lançar uma sonda que foi projetada para chegar mais perto do Sol do que jamais qualquer outra antes dela. A sonda Parker deve chegar ao destino no mês que vem, viu? A expectativa é que ela ajude a desvendar os grandes mistérios em torno do Sol. E sem tirar os olhos do céu, Mona Lisa, vamos falar de um outro assunto. Nessa madrugada, principalmente quem estava aqui no hemisfério norte, pôde acompanhar uma chuva de meteoros, uma beleza da natureza, um fenômeno lindíssimo conhecido como Perseidas. O fenômeno tem origem na constelação de Perseu. É aquilo que a gente popularmente chama, né, de estrela cadente, mas que a ciência conhece como meteoros. É uma chuva de meteoros, eles ficam lindos no céu e foi assim que aconteceu ontem à noite. Os astrônomos dizem que no momento de maior atividade foi possível observar cerca de 60 meteoros por hora, ou seja, 1 a cada minuto. Agora, Mona Lisa, olha só que tristeza pro meu lado aqui, ó. Eu ia ver, me preparei, fui com as crianças. Tempestade, chuva. Começou relâmpago para todo lado, o céu fechou e eu não vi nada. E aí o papai... E olha que na noite anterior a gente já tinha ficado vendo, né, para ver como é que seria.
E aí a gente viu algumas estrelas cadentes na noite anterior, mas ontem mesmo, que era o grande dia, fechou o céu. Tá vendo que tá frio aqui, né? Tá Sim, 20 graus aqui em Paris. Tem frio. Agora, Rodrigo, claro, frustração das crianças, mas depois a gente procura... Frio não, né? Frio pro verão, né? Depois procura lá na internet com as crianças, a gente mostra para elas agora com a tecnologia, claro, não tem mais essa de perder algo. Rodrigo, quero te falar o seguinte, quando a gente começou o Hora 1 lá em dezembro, 1º de dezembro de 2014, também conversei com você aqui. Hoje estou tendo a possibilidade de reencontrar e falar de novo sobre esse novo momento, né? Essa reestreia do Hora 1 com 2 horas de duração. Quero dizer o seguinte, é ótimo saber que você continua sempre aí, na tela, conversando comigo, de um jeito só seu. E quero dizer que as portas estão abertas para o nosso papo aumentar, hein, Rodrigo? Muito obrigado, Mona Lisa. Sabe, eu estava lembrando, você falou dezembro de 2014, como o tempo passa, né? Sim. Dezembro de 2014, a gente vinha saindo do Brasil perder de 7-1 na Copa do Mundo e uma guerra em Gaza, que foi terrível, né? Que eu cobri lá, na época, morava em Jerusalém. Então, foi um momento turbulento. O Hora 1 chegou assim como uma grande novidade, né? Esse nosso papo de manhã, que foi uma surpresa, né? A gente nunca tinha trabalhado diretamente junto. De repente, parecia que estávamos jogando bola há muito tempo, né? Batendo bola rápido, tocando um para o outro. E eu estou agradecido de estar aqui com você até hoje. Prometo continuar. Agora, eu vou fazer um pedido público aqui, posso? Claro, claro! Dá mais tempo pra gente, Mona Lisa. Vamos conversar mais, pô. Eu gosto de conversar com você. Sempre tempo nós contadinho. Estamos, cheio de chefe. Tá todo mundo sabendo. Vai ter muito mais tempo nos próximos dias, mas hoje acabou o tempo. Querido, obrigada pelo papo. Venha sempre conversar comigo. Eu quero a minha parte. Dobrou o tempo, eu quero que dobre o meu tempo também, tá? Tá certo, combinado. Pronto. Reivindicação de correspondente ao vivo. Tchau, querido. Obrigada. Oi? Tô achando que 2 horas vai ser pouco, meu Deus do céu. E eu já ouvi assim, fala um pouquinho menos, porque já estamos estourados. Meu Deus, aqui tem gás para quantas horas? Que medo. Para você que chegou agora, quero te contar o seguinte. Hora 1 desde as 4 da manhã, falando muito de esporte. Agora quem comanda o esporte no Hora 1 é ele, Thiago Oliveira. Tamo junto, turma. E aí, você acordou agora? Não viu como foram os gols da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro? Seu time venceu, seu time perdeu. O importante é que você viveu bem o seu Dia dos Pais. Porque, às vezes, né, o time não está muito bem, não, das pernas. Vamos aos gols. Na Arena Independência, o confronto entre Atlético Mineiro e Santos começou com o forte candidato à Mona Lisa da rodada. Aí, Mona. Esse chutaço de Elias colocou na frente o Galo. Mas aí o Peixe chegou a empatar. Depois dessa boa jogada de Rodrigo, Bruno Henrique tocou para o Gabriel deixar tudo igual. 1-1. Só que no segundo tempo, a lei do ex entrou em campo. Ricardo Oliveira, que até ano passado defendia o Santos, marcou 2 vezes. E não teve essa de não comemorar contra a ex-equipe não, hein? 3-1, placar final. Pela primeira vez na Ilha do Retiro desde que deixou o esporte, Diego Souza ajudou o São Paulo a permanecer na liderança do Brasileirão. Nenê ampliou para 2-0. O Marlone descontou nessa cobrança de falta, que desviou na cabeça de Trellis. Mas aí, em compensação, ele mesmo, Trellis, definiu a vitória são paulina por 3-1, que custou o emprego de Claudinei Oliveira no Recife. No Maracanã, não teve gol de ex, mas teve assistência. O ex-cruzeirense Everton Ribeiro tocou para Henrique Dourado. Flamengo 1, Cruzeiro 0. Num jogo brigado em Curitiba, terminou tudo igual entre Paraná e Botafogo. Uma expulsão para cada lado após confusão entre Matheus Fernandes e Clever Reis. E um gol para o time carioca marcado de pênalti por Rodrigo Lindoso. E outro para os paranaenses no último lance, aos 50 minutos do segundo tempo. O chute de Alex Santana ainda desviou em Igor Rabelo antes de entrar. Final 1-1. Na Arena Condá, o Corinthians até começou melhor quando Marquinhos Gabriel fez 1-0. Mas a Chape reagiu no segundo tempo. Após essa atrapalhada, Cássio pegou a bola com a mão fora da área. Cassiel, peraí, né?
Diego Torres cobrou a falta com perfeição e empatou. Nos acréscimos, aos 49 minutos, no rebote de Cássio, Dofo anotou o gol da virada. Mas aí teve uma cena muito triste, viu? Durante a partida, após ser substituído, o atacante Cleison ficou irritado e jogou água na torcida da Chape. As duas equipes vão voltar a se enfrentar na quarta-feira pela Copa do Brasil, ali mesmo, em Chapecó. No retorno de Felipão ao antigo Palestra Itália e atualizada Arena Palmeiras, um time alternativo, para não dizer reserva, para enfrentar o Vasco. Depois da cabeçada de Orra no travessão, Daverson estava esperto no rebote. 1-0 o placar final. Só com praticamente os reservas, o Grêmio goleou o Vitória. Se liga, na segunda tentativa, Douglas abriu o massacre. Aí, em seguida, o mesmo Douglas passou para Jailson ampliar. O terceiro veio nessa jogada de PP, em que a bola desviou na defesa baiana. E depois de voltar de uma lesão muscular que o tirou dos gramados dos últimos 2 jogos, Everton entrou em campo e fechou a conta. 4-0. Rodada de lágrimas, Thiago? De lágrimas e alegria. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda jogam hoje, nesta segunda-feira, Fluminense e Internacional. Lágrimas de alegria, de emoção, de tristeza. A gente vai mostrar agora para vocês o que os jogadores falaram nessa 18ª rodada do Brasileirão e também o Cleison, jogador do Corinthians, que jogou a água nos torcedores da Chape. Roda aí. Não, ele acabou me xingando ali na saída do jogo, mas acho que não justifica, acabei errando. Tava ele ali, a família, mas pedir desculpa mesmo pelo ato, a gente sai de cabeça quente. Ele me xingou, mas uma coisa não justifica a outra. Deve sem palavras, né? O momento que eu passei difícil aqui, né? Não estava um bom momento. E graças a Deus, né? Meus companheiros que me apoiaram sempre e estou muito feliz, velho. A gente é profissional, aqui dentro de campo eu vou sempre fazer o meu melhor. Mas eu fui muito feliz aqui dentro e sem dúvida é diferente. Diferente fazer um gol num cara que esteve do meu lado há muito tempo. Diego, a torcida do São Paulo gritando o seu nome, a do Sport gritando o seu nome, é um dia especial? Sem dúvida, um dia muito importante para mim. Coisa mais linda, que respeito. Não é só futebol, dos dois lados, Gostei. do esporte, a torcida do esporte e o próprio jogador Diego. Olha, vamos falar do Ronaldo Fenômeno, né? Que ele está na Europa, curtindo o verão em Ibiza, na Espanha, e aí ele foi internado na última sexta-feira por conta de uma forte gripe, né, com suspeita de pneumonia. Aí ontem nas redes sociais ele tranquilizou o mundo, dizendo que deve receber alta ainda hoje, nesta segunda-feira. Vamos torcer para que o Ronaldo Fenômeno esteja sorridente, feliz, curtindo Ibiza, praias e tudo mais. E que melhore. Ufa, acabou. É o seguinte, quase Como que assim, a gente... Ufa, acabou. Agora não passa mais tão rapidinho. A gente começou às 4 horas da manhã, vai ser assim daqui pra frente, todos os dias. Mona Lisa, Tiago, Isabela, correspondentes, repórteres, nossos comentaristas. O Hora 1 agora 2 horas aí na sua rotina. Para rever os nossos papos no Globoplay, agora as notícias da sua região e depois o Bom Dia Brasil. Curtiu? Amei! Tamo junto, turma! Ó, amanhã tem mais a partir das 4 da manhã. Acorda cedinho com a gente. Vem! Tchau! Beijo, turma. Ótima semana. Tchau. Ué?